I do what I do because of my dad. He gave his life for the pursuit of knowledge. Because up there is where our story's gonna be told. This is a top-secret psychological evaluation. Please describe your current emotional state. I'm steady, calm, ready to do my job to the best of my abilities. I will remain calm. I will remain focused. You look just like your dad there. He was the first man to the outer solar system. He was a pioneer. But there was much more to him than that. Please, state your mission objective. I am attempting to stop an uncontrolled antimatter reaction which threatens our entire solar system. We're approaching Mars. Spacecom believes my father is responsible. We're doing big things up here, real big. What did he find out there in the abyss? The enemy up here is not a person or a thing. It's the endless void. The world awaits our discovery, my son. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 341. Eu sou Rafael Arinelli e estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu, hein? Meu Deus. Oi, boa noite, eu sou Lorena Montenegro e falo diretamente do vácuo sideral, onde eu fui infectada por algum vírus que deixou a minha voz assim um pouco bizarra. Que bom que você tá aqui, Lorena, seja bem-vinda novamente. Bom, eu sou Guilherme Piazza e eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Olha as referências musicais aí. Olha só, essa galera toda criada nos anos 90. Eu fui na sua onda aí, Rafa. Pois é. Eu sou Daniel Cury e pra estar tranquilo, calmo, dormindo bem, sem pesadelos, você precisa ser bonito e rico que nem o Brad Pitt. Caraca, que receita essa, hein? Pelo amor de Deus. Pois ou é, não, no caso. Ou aguardar aquele rancor dentro de você. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 341 para bater um papo sobre mais um filme interessante que chegou aos cinemas recentemente aí, estrelado, né, pelo Brad Pitt, com produção tupiniquim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. A gente veio aqui para falar sobre Ad Astra, esse novo filme, esse novo sci-fi aí que chegou e que tá dando o que falar também, né?
E para bater esse papo aqui, a gente trouxe duas pessoas muito especiais. A Lorena, que já esteve aqui com a gente e voltou, né? A Lorena já estava com saudade de vir gravar aqui. A gente falou, temos que trazer a Lorena de volta, né, Lorena? Pode crer. Não, eu já tava super me oferecendo, até porque eu tava ouvindo o podcast de Midsommar, que inclusive foi incrível, assim, eu adorei a participação das meninas, que são, né, de blogs de terror e tal. Uhum. E aí uma das ouvintes falou que ela tinha ouvido um podcast, tal, que eu tinha participado, que era um do Oscar, né? Ainda É verdade. E Lady Bird. Aí, assim, eu fiquei com um calorzinho no coração, assim, gente... Eu vou me convidar de novo, porque eu acho muito incrível o trabalho que vocês fazem, realmente. Não só o Cinemação, né? São vários podcasts. Enfim, fico muito feliz de estar aqui de novo. Que bom. Vamos lá, vamos falar da beleza do Brad Pitt, vamos falar de sci-fi. Falar se isso atrapalha ou não, né? Eu acho que atrapalha um pouco, mas enfim, a gente fala mais disso daqui a pouco. Mas se convide, sempre que quiser, pode se convidar. A gente sempre tá com portas abertas aqui, que às vezes a sala enche rápido, né? A gente não consegue colocar todo mundo. Mas, Lorena, fala pra gente um pouco do seu projeto, você que escreve lá pro Elviras, né? A galera pode ir lá conferir suas críticas e tal. Então conta um pouquinho do seu projeto aí pro pessoal. Eu faço parte do Coletivo Elviras desde 2016. O Coletivo Elviras congrega críticas de cinema do Brasil inteiro, que tem atuações assim bem distintas entre si. Então tem uma galera que escreve ainda para jornal, mídia tradicional, outras que tem blog, né, que é mais o meu caso. Tem também canal no YouTube, que são mais professoras, pesquisam na área de cinema e de audiovisual na academia, dão aula, enfim. Então, necessariamente não é um coletivo de críticas de cinema que escrevem críticas, mas a gente tem uma produção, sim, né, de críticas de cinema, tanto escritas quanto podcast também, tem o Feito por Elas, né, que é bem legal, e que todas as meninas que fazem parte estão no Elviras. E a gente procura, na verdade, fazer ações e volta e meia também congregar as nossas críticas em postagens, principalmente no nosso Facebook. Lá a gente coloca, por exemplo, Bacurau, a gente faz um link com o pôster do filme e vai relacionando nos comentários todas as críticas que saíram das integrantes do coletivo, né? E eu escrevo hoje, principalmente no Instagram, eu tenho o Instagram do Fib Prosa, que é a minha coluna, que está dentro de um site chamado Roma News. Então é só entrar lá no romanews.com.br, procurar a coluna Lorena Montenegro, Filme Prosa. Legal, muito bom. E a gente tem um estreante aqui, estreante em podcast e tal, e vou revelar aqui um segredo de bastidores. Estamos tentando conquistar o coração dele para que faça parte do time do Cinemação em breve, mas ele é duro, ele é duro de conquista, já mandando chocolates, flores, mas tá difícil. Eu sou enrolado, é diferente. Gui, fala um pouco de você, como é que você chegou até aqui? Pro pessoal que conhece o Cinemação, acompanha o Cinemação, acho que a melhor referência é falar que eu sou namorado da Grécia, Grécia Bafa, que fazia parte do podcast As Matildas aqui da casa, né, que esse ano foi descontinuado, infelizmente, mas tá aí no ar pra quem quiser ouvir. E eu não tenho nenhuma produção do tipo de crítica de cinema, nem nada assim, que eu possa fazer um jabá, mas até pela influência da Grécia, pela amizade com o Dani aí, faz tempo que a gente conversa sobre, vem gravar um podcast qualquer dia, vem participar, escrever pro Cinemação, porque eu gosto muito sobre cinema, mas eu não falo muito sobre cinema online, costumo falar mais pessoalmente, com amigos e tal. E quem sabe, participando aqui do podcast com vocês agora, eu perca um pouco essa vergonha, na verdade cria um pouco de vergonha na cara pra começar a botar mais pra fora que eu gostaria de falar sobre cinema. É verdade, olha aí, espaço você tem, viu? É só você falar que quer, que tem espaço você tem. Demorou. Inclusive, muito obrigado, tanto para você quanto para o Dani, pelo convite aqui. Obrigado por você ter aceitado. Muito bem, pra gente bater esse papo hoje aqui sobre Ad Astra, vale ressaltar para você que tá ouvindo aí a gente, que esse podcast aqui vai ter spoiler. Então, se você não assistiu Ad Astra, se você quer assistir sem saber nada sobre o filme e tal, para esse podcast agora, vai ouvir outros podcasts que a gente gravou, tem muita coisa bacana aí, né? 340 podcasts pra trás aí, tem coisa pra caramba pra você ouvir. E agora a gente vai bater esse papo sobre Ad Astra, destrinchando o filme inteiro. Então não vamos nos prender a spoiler. Fica aí o aviso pra você que é mais sensível ao spoiler, dá essa pausa aí. Então vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão.
Mais um podcast pra gente, né, adentrar ao filme em suas outras vertentes. Vamos tentar descobrir um pouco mais sobre um filme aí do nosso querido Brad Pitt, né, Dani? Brad Pitt mal apareceu aí com o Tarantino, já está de volta. Já tá de volta. O Brad Pitt resolveu trabalhar bastante. Né? Acho que deve ser pra pagar a pensão das crianças. Esse é um ano bom pra ele, deve estar faturando bem, né? Então, acho que ele falou, poxa, preciso pagar a pensão das criançadas, né? Que agora ele separou da Angelina, ele deve estar com mais tempo, então vamos ver. É isso aí. E se você quer participar desse podcast, quer mandar seu comentário aqui pra gente, envie seu e-mail para contato@cinemação.com. É através desse e-mail que você consegue conversar diretamente aqui comigo e com o Dani. Além disso, tem também a possibilidade de você acessar o nosso site, né, o cinemação.com. Afinal de contas, é dentro do cinemação.com que está concentrado todo o conteúdo que o Cinemação produz. Então vocês vão encontrar desde artigos, críticas, trailers, dicas de série, de Netflix e tal. Vocês vão encontrar tudo lá dentro do cinemação.com, além de também ser direcionado, né, para Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud, Spotify, YouTube, que o Cinemação tá em tudo. Você chega lá e vai encontrar a gente. Então, entrando hoje dentro do Cinemação, você pode deixar seu comentário lá na parte de comentários, né? Tem uma área específica lá para os comentadores. Você pode ir lá, colocar seu comentário e, além disso, pode classificar o comentário do coleguinha, colocando uma setinha para cima ou para baixo. Mas hoje você vai encontrar muita coisa bacana. O Dani tá em produção ativa lá no nosso site, né, no cinemação.com, e tem, por exemplo, um trailer novo que o Dani colocou, que é do Dois Irmãos e Frozen 2, que ganharam pôster e trailer. O Dani já divulgou isso daí lá pra gente. Tem também lá post falando sobre a 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que também tem artigo lá pra você ler. Tudo que você precisa saber tá lá, um post especial que o Dani produziu pra gente. Tem também uma crítica super controversa, uma crítica polêmica que o Bruno Sork escreveu, e ele colocou ainda assim, crítica sobre Arthur Fleck, quer dizer, ele quis falar sobre Coringa, mas ele já tá mostrando que ele já não gostou muito, inclusive nem concordou muito com o título do filme, olha aí. Ele causou, exatamente. E tem um artigo muito bacana de uma autora nova do Cinemação, a Rebeca Araújo, fez um artigo lá falando sobre o streaming, ter ou não ter streaming. Afinal de contas, estamos hoje vivendo uma guerra, né, de streamings aí. Então tem esse artigo lá para filosofar em cima disso. Cara, muito conteúdo bacana. Nossos podcasts, Podcast Cinemação, Geração M, muito mais, que você pode encontrar tudo no cinemação.com. E além de tudo isso, você ainda pode ser um apoiador do Cinemação. Você pode contribuir mensalmente com um valor mensal, no caso, obviamente, né? Obviamente. E esse valor pode ser a partir de R$1. Então, se você tá meio sem grana, não tem como contribuir com um projeto com muita grana, a partir de R$1 você já contribui muito com o Cinemação, já entra lá no nosso grupo no Facebook, no nosso grupo no WhatsApp e já vai ganhar os nossos presentinhos anuais que a gente manda para os nossos patrões. Então entra lá no cinemação.com/contribua ou então vai lá no cinemação.com e clica no botãozinho contribua, você escolhe a plataforma que você quiser, né? Tem o Patreon, tem o Padrim, tem o Apoia-se, você escolhe o valor que você quiser de 1 ao infinito, se você quiser dar bastante dinheiro você também pode, e com isso você se torna um patrão ou uma patroa do Cinemação. Inclusive, se você, dependendo do valor com que você contribuir, você pode até divulgar produtos e serviços no podcast. Então, se você tem uma empresa, se você quer que as pessoas saibam do seu trabalho, é uma opção. Então, vai lá no cinemação.com/contribua e contribua com a gente, seja um patrão, seja uma patroa do Cinemação. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários pra gente. Cara, a gente tá recebendo muito comentário legal. Comentário legal sobre Coringa, comentário legal sobre outros podcasts e tal. Vocês estão de parabéns. A gente tá muito feliz de estar recebendo tanto feedback bacana de vocês. Positivos e negativos, porque a gente não liga também de receber feedbacks negativos, né? Desde que sejam críticas e não xingamentos. Críticas, exatamente. E a gente tá disposto, inclusive, a conversar sobre isso. Se a gente errar, a gente vai lá e admite que errou. Se a gente achar que não errou, a gente vai discutir porque que a gente, na sua visão, a gente errou e tal. Enfim, a gente adora conversar, esse é o ponto. E um dos comentários que a gente recebeu aqui recentemente foi do Leonardo Gama. Ele mandou um e-mail pra gente intitulado Um Novo Ouvinte. E ele falou o seguinte: boa tarde, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Leonardo Gama, sou analista de sistemas e sou do Rio de Janeiro, capital. Posso chamar vocês de amigo, né? Pode, Dani? Você deixa? Tudo bem? Pode, claro. Claro, tudo bem?
Por mim tudo bem, pode chamar de amigos, sem problema nenhum, Leonardo. E aí ele continua. Vou explicar rapidamente porque perguntei isso. Escuto podcasts há mais ou menos 12 anos e divido o tempo durante o trabalho entre músicas e podcasts. E quando passamos o dia todo escutando, nos tornamos amigos, mesmo vocês não sabendo. Conhecemos cada um de vocês, trocamos ideias, confidências, às vezes até mais do que com nossos amigos físicos. Depois de tanto tempo não esperando adicionar nenhum podcast à minha rotina, descobri vocês. E escutando de 3 a 4 episódios por dia, vocês acabaram se tornando os meus mais novos amigos. Olha, cara, tem que ter coragem pra ouvir a gente tanto tempo. Olha isso. Eu acho que eu não escutaria o Dani 3 ou 4 vezes por dia. Nem eu me escutaria. Pois é, que incrível, cara. Que legal saber que a gente entrou pro seu feed. Nunca escrevi um e-mail para os outros podcasts que escuto há esse tempo todo, mas resolvi escrever para vocês. Me identifiquei muito e foi muito bom perceber que, assim como eu, caras que apenas amavam o cinema, mas não entendiam nada, risos. Daniel ou Henrique, me esqueci falando que não gostavam de Cidade de Deus. Foi o Henrique. Foi o Henrique. Foi o Henrique, fica aí, sempre lembre disso. O Henrique não gostava de Cidade de Deus. Resolveram iniciar um projeto tão legal, aprendendo dia após dia. Seja na sétima arte, seja na arte do podcast. Estudando, indo atrás dos clássicos e às vezes, em vez de ouvir os episódios mais recentes, resolvi iniciar a maratona. Tenho toque e não consigo iniciar um negócio pela metade, ouvindo desde o primeiro episódio. Atualmente estou no episódio 127 e espero, até o final do ano, conseguir alcançar os episódios atuais. Quer dizer, provavelmente ele não vai saber que a gente leu o comentário dele agora. Sim, mas logo ele termina tudo. Logo ele ouve. Pois é. Me desculpa por me estender muito, mas me empolguei, acredito que por uma boa causa, para demonstrar essa amizade e pedir obrigado por se tornarem meus amigos. Parabéns pelo trabalho, pela evolução e sucesso. Até logo. Cara, você tá no 127, a gente ainda vai evoluir muito. Sim. Porque, olha, hoje a gente já acha que a gente deu um salto, né, de qualidade. A gente continua dando esse salto, mas é incrível, né? É incrível a gente ver pessoas chegando assim e sabe, colocando a gente dentro da vida delas. Eu fico desde o começo, né? Desde o começo. Muito legal. Desde o começo. Muito, até meio amedrontador. Mas é uma representação do próprio podcast, né? Sim, o podcast no Brasil, a gente evoluiu junto com ele, né? Então, no começo era um pouco mais falando de uma forma um pouco mais displicente, e aí recentemente a gente começou a se dedicar muito mais a dar uma carga um pouco maior e entregar mais para as pessoas. Exato. Mas é muito legal mesmo assim. Tá? É muito legal, é muito emocionante. Obrigado pelo comentário, Leonardo. Não sei quando que você vai ouvir isso. Se for no final do ano, né? Obrigado da mesma forma, porque é demais a gente saber que a gente chegou até você. Eu vou ler mais um comentário do Alexandre Rodrigues Assunção, que sempre comenta aqui, né? Ele comentou lá no 335, que a gente falou por que a violência atrai tanto. E ele escreveu o seguinte: a violência praticamente existe antes do homem. Quase tudo que é vivo ou tudo pratica um ato que na forma de ver de nós humanos pode ser considerado violento. Vivemos em um universo predatório de imposição por excelência. É preciso absorver, mastigar, beber e para isso é necessário privar ou abater outro ser que estaria na competição por esse recurso ou alimento. Mas existe a violência do social, da cultura. Somos a única espécie que vive em ambientes que para a natureza não existem. O ambiente natural, ideológico, social e intelectual. E para vivermos nesses ambientes, temos que exercer de algum modo o que faríamos no ambiente natural, ou seja, praticar um ato de violência, para impor domínio, autoridade ou credibilidade. Os dominados, ou a maioria por esses que praticam o poder, ostentam o poder e dominam, precisam ver ou vivenciar formas de violência, como um tipo de catarse. São as lutas de gladiadores romanos, o boxe, o UFC, o MMA, esportes em geral e, claro, a violência do cinema e outras mídias associadas. Ver a violência em um ambiente teoricamente seguro, olhar a agressão e o conflito fascinam, provocam em nós primatas passivos uma espécie de prazer. Somos voyeuristas da violência e temos que assumir isso. O que não quer dizer que tenhamos que exercê-la como solução para impor os nossos ideais ou pontos de vista. Em tempos de polarização e desentendimentos, onde morreu o debate e nasceu o conflito, é importante refletir sobre isso. Tá aí, esse é o sociólogo Alexandre Rodrigues Assunção, fez aqui um tratado pra gente, foi maravilhoso o comentário dele. What are you thinking about?
I do what I do because of my dad. He was a hero. He gave his life for the pursuit of knowledge. Control, if you're getting that, over. Chegava aos cinemas no dia 26 de setembro de 2019 o filme Ad Astra, filme produzido pelo brasileiro Rodrigo Teixeira, dirigido pelo James Gray e estrelado pelo Brad Pitt. Filme aí que teve um orçamento de cerca de 87 milhões de dólares e que já arrecadou ao redor do mundo 120 milhões de dólares. Filme lucrativo, Rodrigo Teixeira tá feliz, tá contente, né? E é um filme aí que chama a atenção justamente por colocar o Brad Pitt também nesse lugar desse sci-fi, né? E tem chance de premiações por aí, Exato. embora pero no mútil, né? É. A gente é discutível, mas vamos ver o que vai acontecer. Aí, de repente, umas coisas técnicas, pelo menos. Geralmente cai em coisa técnica no Oscar, geralmente ele cai. Filme de sci-fi desse jeito, geralmente é chamado pro Oscar. Enfim, o filme ele conta a história do Roy McBride, que é um engenheiro espacial que decide empreender a maior jornada de sua vida. Ele vai viajar para o espaço, cruzar a galáxia e tentar descobrir o que aconteceu com o seu pai, um astronauta que se perdeu há 20 anos no caminho para Netuno. Dani, filme com um toque tupiniquim, sex symbol dos anos 90, um sci-fi clássico, né, de raiz ali. Diz aí quem compõe essa ficha técnica de Ad Astra, que é um filme tão novo e ao mesmo tempo com esse pezinho lá atrás, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que citar do diretor, né, o James Gray, é um diretor que ele virou uma espécie de diretor cult, assim, ele é cultuado por algum... Ele tem fãs, mas ele ainda não fez nenhum filme que conseguisse, tipo, bombar. Mas ele fez lá o Era Uma Vez em Nova York, com a Marion Cotillard, ele dirigiu o Z, A Cidade Perdida, que foi super elogiado, o Amantes, né, que é um filme com o atual Coringa, né, com o Joaquin Phoenix, e outros filmes, e esses filmes todos são muito bons, têm uma alta qualidade, mas enfim, todos eles só foram num circuito um pouco menor, não chegaram a grandes bilheterias. Uma coisa que acontece muito, que eu já vi pessoas comentarem que é verdade, pelo menos esse filme, o Ad Astra e o Z, A Cidade Perdida, são filmes que tiveram uma espécie de propaganda enganosa, de certa forma, né? O trailer indica uma coisa meio ação e na verdade o James Gray não é um cara que faz filme de ação, ele faz uma coisa mais lenta e tal. Então talvez tenham ludibriado algumas pessoas que daí vão pro cinema e às vezes uma parte do grande público não gosta tanto. Mas enfim, isso é tô me adiantando aqui pra gente falar sobre o diretor, mas só pra citar, o roteiro é do James Gray também e do Ethan Gross, que não tem grandes produções que tenha feito, mas ele fez a série Fronteiras e outras produções menores e tal. A montagem desse filme é do John Axelrod, que também fez o Era Uma Vez em Nova York e o Z, A Cidade Perdida, junto com o James Gray. E também, assim, então é do John Axelrod e do Lee Haugen, que também é um cara que também tá com o James Gray nesses filmes, na montagem desses filmes. A fotografia é do grande Hoyt van Hoytema, que fez a fotografia do Dunkirk, do Interestelar, do Deixa Ela Entrar, do Ela e vários outros filmes. A trilha sonora desse filme é do Max Richter, que faz a trilha do Peaky Blinders, do Leftovers, do filme Valsa com Bashir, da Ilha do Medo. Enfim, ele teve em várias funções, desde ser autor da trilha sonora ou trabalhar na trilha sonora de alguma maneira. O design de produção desse filme é do Kevin Thompson, que fez o design de produção do Conduta de Risco, do Birdman e do Okja, para citar alguns. E no elenco, além do Brad Pitt, a gente tem o Tommy Lee Jones, a Ruth Negga e o Donald Sutherland como principais nomes. É um filme muito centrado no Brad Pitt, tipo, você fica vendo a cara dele o tempo inteiro, então não tem tantos atores assim, mas esses já são muito bons, né? E uma participaçãozinha da Liv Tyler. Tem a Liv Tyler, ela tem umas... verdade, ela aparece rapidinho.
Ah, sim. Mas é legal a imagem dela, né? Tipo, ela é uma espécie de sonho, uma coisa que tá tão distante dele que você fica quase no que ar. uma coisa utópica, assim. Né? É verdade. Ô, Dani, acho que vale também ressaltar aqui 4 nomes interessantes que são justamente da parte de efeitos visuais, né? Porque quando a gente tá falando de um filme de sci-fi, a galera de efeitos visuais sempre piram ali neles e tal. Esse filme, ele tem uma mão mais forte justamente na parte de fotografia, mas eu acho interessante aqui ressaltar, a gente tem o Sam Ashford, que é o cara que trabalhou lá em Spider-Man Homecoming, a gente tem o Dale Davis, que é o cara que trabalhou em Liga da Justiça, o Joseph O'Sullivan, que trabalhou em Esquadrão Suicida, e o Kim Yu, que trabalhou recentemente aí no Spider-Man O Longe de Casa. Então são 4 nomes interessantes aí pra gente ficar de olho, porque realmente, como você falou, filme de sci-fi, geralmente as premiações e tal tem uma atenção voltada pra isso, e esse é uma galera que de repente pode subir lá pra pegar suas estatuetas e tal, enfim. Bom, o que eu queria começar esse papo aqui com vocês, pra gente começar a discutir o filme propriamente e tal, é justamente do começo, porque eu acho o começo muito... Ele é quase que uma síntese do que a gente vai ver ao longo do filme. Eu acho isso muito interessante para esse tipo de filme, assim, né? Que é um filme que vai tratar muito do personagem em si. Não é um filme tanto de estudo de personagem, como a gente viu e até falou recentemente aqui do Coringa, mas é um filme que ele vai... É uma jornada. Ele vai se aprofundar nessa jornada de um personagem. Eu achei interessante porque logo no começo a gente tem esse desenho do que vai ser esse personagem do Roy, né? E aí é um cara que, obviamente, a gente já percebe que ele é um cara solitário, ele é muito comprometido com o trabalho, ele tá encaixado, enquadrado dentro de um sistema de trabalho ali, de uma forma quase que inquestionável, mas inquestionável no sentido dele ser uma pessoa que está ali dentro e que ele não questiona nada, ele simplesmente está trabalhando, ele é focado naquilo que ele faz e tal. E aí, em seguida a essa apresentação, a gente tem uma quebra, que é quando acontece ali a queda, que é quase que um erro, é o acaso que atinge ele. E o filme meio que ele se desenha por isso, por essa desconstrução. Então ele vai pegar esse personagem que é um personagem duro, um personagem firme, é um personagem centrado, e esse personagem centrado precisa lidar com o acaso, com alguma coisa que foge do controle dele, como que ele vai se deparar com isso. Então eu queria saber de vocês... O que vocês sentiram do filme nesses primeiros minutos, assim, quando a gente é apresentado para esse personagem? Inclusive, vou também referenciar aqui o Kleber Mendonça, que quando ele fez Bacurau, ele deu uma entrevista falando que o efeito especial mais barato que tem na indústria cinematográfica é quando você coloca logo no começo do filme falando assim, em um futuro, né? Em um futuro próximo. Ele falou, quando você coloca essa frase, esse é o efeito especial mais barato que tem, porque isso abre uma janela de possibilidade. Não precisa nem ter efeito especial, todo mundo vai ficar, nossa, mas é no futuro. Exatamente, você não precisa ter nada, simplesmente, tá lá, você já sabe que é no futuro. E esse filme começa assim, né, ele começa explicando onde que a gente tá ali e tal. Então o que vocês acharam? Qual que foi a primeira impressão, assim, que vocês estavam entrando realmente dentro de um filme que ia ser um filme de personagem, é um filme que vocês sentiam essa conexão com o personagem, assim? Eu acho que o que me chama mais atenção no Ad Astra de cara é o quanto é um filme minimalista, pegando até esse gancho dessa frase do Kleber Mendonça Filho, mas que ao mesmo tempo se preocupa muito com a ambiência, se preocupa muito em nos dar mesmo essa noção de que esse personagem, especialmente o personagem do Brad Pitt nesse primeiro momento, tá perdendo o seu eixo, né? Tá saindo de órbita realmente, num aspecto mais da camada mais interna da psique dele mesmo, assim, do quanto que todos esses conflitos, e aquela cena inicial eu acho incrível, assim, até do ponto de vista de como que a gente relaciona que o próprio James Gray não é um diretor de ação, mas que ele é capaz de fazer momentos, né, de muita adrenalina, que acabam gerando uma próxima cena e um conectivo de muita introspecção. Então eu acho muito interessante essa dualidade no cinema dele, né? Como é que ele lida com momentos de alta tensão e ação e em seguida tens um momento do personagem realmente mais reflexivo, mais introspectivo, e é isso que a gente vê logo nos primeiros minutos do filme, né? Quer dizer, tem aquele acidente e tudo, e ele fica meio que totalmente sem eixo.
E aí tem toda essa questão do pai que vem à tona. E acho que desde o começo o filme coloca a sua principal temática, pelo menos para mim, que também me fez mergulhar cada vez mais naquela história, naquela jornada, junto com esse personagem, que é sobre masculinidade tóxica, né? De que maneira que essa relação dele com o pai vai acabar construindo aquele homem, como vocês já falaram, embrutecido, muito frio, muito rígido, né? Mas assim, extremamente focado, mas que ao mesmo tempo ele mesmo fala, ele não consegue se conectar com as pessoas, consegue ter um relacionamento, não consegue ser ninguém além daquela casca que ele mesmo cria para se proteger, né, desse mundo exterior. Quer dizer, ele vive dentro desse uniforme mesmo do astronauta, mesmo quando ele está com os 2 pés dele na Terra. Até eu achei interessante quando você começou a sua fala, que você fala dessa coisa né, do espaço e tal, porque essa primeira cena, né, que ele tá naquela plataforma gigante ali e tal, é muito realmente essa metáfora para essa coisa dessa masculinidade, né, porque, pô, é um astronauta que tá andando ali, tipo, ele tá entre onde ficaria, né, uma espaçonave e a Terra, então ele tá, assim, no meio do caminho ali, mas ele tem que usar todo o aparato de astronauta e é um trabalho, é um troço muito másculo, né, o cara tem que andar numa plataforma de roupa de astronauta e tal. Então ele começa realmente o filme meio que desenhando esse personagem pra gente. O que eu acho que me incomodou ao longo do filme é que eu acho que ele teve, o James Gray, ele tem um problema ali de se estender muito, sabe, nas explicações dele. Pra mim tinha momentos que era até meio cansativo, assim, porque o filme ele quer trazer essa situação central, que é esse problema dessa masculinidade, ou até da própria educação, essas metáforas, né, sobre a própria morte, educação, relacionamento pais e filhos e tal. E aí ele te coloca na cabeça do personagem principal, que é o Roy, que é o Brad Pitt. A gente vai escutar desde os pensamentos, as reflexões dele ali e tal. E pra mim tinha momentos assim que eu achava o filme muito lento, sabe? Eu me sentia meio que massacrado assim com aquilo ali, sabe? A solidão que ele sente, eu acho que é isso solidão, que o filme é muito exato. efetivo, né? E no começo ele meio que fala alguma coisa que dá a entender que ele não gosta tanto do trabalho. Não é que ele não gosta das pessoas, ele quer olhar pra... Então ele gosta de ficar lá naquela torre, no espaço, né? Eu acho que dá muito a entender. O filme começa com uma cena muito emblemática, que é a esposa dele, a namorada, enfim, indo embora. E é uma coisa, tipo, dele ficando realmente sozinho, né? Dele ser um cara, tipo, sozinho. E aí a Liv Tyler entra realmente como essa figura quase que utópica mesmo, dela ser essa persona, essa ideia de uma vida, sabe, no chão, uma vida cotidiana e tal, que inclusive o pai dele vai falar sobre isso quando eles se encontram lá na frente e tal. O pai dele chega a falar isso pra ele, fala assim: eu nunca fiquei pensando em você, na sua mãe, porque eu nunca tive esses pensamentos pequenos, meus pensamentos sempre foram maiores, eu sempre pensei na humanidade e não sei o que e tal. E ele meio que tem esse desenho que o pai, né, tava fazendo ali também, ele meio que seguia aquilo. Então realmente tem essa questão da solidão, mas pra mim esse ritmo, sabe, ele se perde, ele tem essas quebras com essas cenas de ação, mas pra mim o roteiro, tipo, ele tinha momentos que ele tinha umas barrigas assim, que eu ficava, caraca, sabe, podia ter um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais rápido. Concordo com o Daniel. Acho que isso é uma questão de estilo, na verdade. Eu gosto do que tu chama de barriga, porque eu acho que, na real, isso está muito conectado com o estilo dele. Eu acho que é algo, por exemplo, que ele consegue fazer muito bem, que o Nolan já não consegue no Interestelar, de fazer um filme mais reflexivo, né? Enfim, eu vou apanhar agora dos Noletes, mas eu acho que o James Gray, inclusive, é muito melhor do que o Nolan, né? Nesse sentido de realmente conseguir entender de que maneira que ele pode usar esse gênero de uma maneira disruptiva. Então ele faz um filme que eu acho que dialoga muito mais com Solaris, ou mesmo com 2001, mas que não necessariamente evoca as mesmas questões, né? Porque ele é muito mais existencial, ele é absolutamente existencial. Exato. E acho que nesse momento se aproxima mais de Gravidade. Eu acho Gravidade realmente um filme incrível do Cuarón, mas eu acho que falta, de repente, no Gravidade, um pouco mais de humanidade nos diálogos, que eu já vejo mais nesse filme.
Apesar de que ele fica no limiar ali de ser um pouco brega às vezes. Mas eu acho que não, que ele não ultrapassa essa barreira, pelo menos pra mim. Acho que ele é extremamente existencial e reflexivo, e eu realmente gosto muito da maneira que ele conta, né, da maneira que ele vai nos levando a entender quem é aquele personagem, de que maneira que aquela não relação com o pai acabou com a vida dele, né? Quer dizer, e aí quando ele tá ali, naquele vagando pelo espaço, ele entende que a vida dele não faz sentido, que não era aquilo que ele buscava, na verdade, e que ele estava atrás de um fantasma. E aí só uma coisinha que você falou sobre a Liv Tyler, ela faz meio que um papel de arquétipo nesse filme, né? Parece a Arwen de novo. Porque ela é aquela Arwen, né? A personagem dela no Senhor dos Anéis, porque ela é aquela personagem que justamente puxa o herói. Ela traz ele de volta dos devaneios. Mas eu gostei. Ela é meio que uma assombração pra ele, assim, né? Tipo, assim como o próprio personagem do Tommy Lee Jones, do pai dele, que a maior parte do filme ele aparece na tela, e aí contrasta bastante com quando mostra a imagem da tela, do visor que mostra o pai dele, com a qualidade da imagem do filme e tal. Então deixou a imagem do pai dele como uma coisa meio etérea, assim, meio fantasmagórica. Take care, Major. Be careful. Thanks for that. Good morning to our astronauts up there on the International Space Antenna. Sure is a beautiful day. Just perfect to try and contact our distant neighbors out there in the heavens. Eu nem acho que seja uma falha o fato do filme ser lento. Eu realmente acho que é um estilo dele. Pra mim, é um pouco demais, entende? Tipo, se acontece assim, como eu disse, ele tem essas quebras com a ação. Então, por exemplo, a cena da perseguição na Lua, eu acho muito legal. E pra mim é uma coisa... É Mad Max no espaço. É Mad Max, a melhor coisa. É Mad Max no espaço. Claro que você ia gostar, né? É verdade. Tipo, Mad Max com espaço. Se tivesse dinossauro, meu Deus, era perfeito. E é aquela coisa assim de sabe, ele não precisar ser muito verborrágico, né? Então, assim, ele não fica explicando muito. Ele não explica, por exemplo, quem são aqueles contrabandistas, de certa forma. Exato. Ele não entra muito nesse meio. Olha, são ameaças e é isso. Assim. Exato. E mesmo assim, ele usar todo o design de som do filme ali, de você tá na Lua, então você não tem aqueles sons, sabe, pesados de carro, de explosão, de batida e tal. É uma coisa, tipo, mais abafada realmente e tal. Então, tudo isso eu achei muito legal, assim. Essa parte da ação, quando o James Gray, ele cai nessa parte e ele faz essa quebra, me chamava de novo pro filme. Então, eu acho que é como a gente faz aqui, nossas vírgulas sonoras, sabe? No meio do podcast, que a gente coloca vírgula sonora pra dar aquela despertada no ouvinte. Pra mim é tipo isso, assim. Ele vinha contando uma história, as reflexões, pensando e tal. Vem uma quebra pra... Tipo, vamos prestar de novo atenção aqui e tal. Então não acho que seja uma falha, mas pro meu gosto, eu sentia que essas etapas entre uma ação e outra ali, eu sentia que o filme, ele decorria muito devagar, sabe? Então pra mim era uma coisa que eu sentia, eu queria assim, um pouquinho mais rápido, eu achava que o ritmo ia ficar um pouco melhor, assim. Tipo, ele não precisava ter tantas explicações da mente do Brad Pitt e tal, entendeu? Eu acho que embora, talvez você pode até nem ter visto o trailer antes, mas eu acho que isso é uma falha. O trailer do filme dá a entender que você vai ver um filmão de ação. Dá a entender que você vai ver, tipo, sabe, esse negócio com Brad Pitt dando tiros no espaço, entendeu? Exato. E aí você chega lá e ele é reflexivo e tal. Então eu acho que esse é um problema, sabe? Eu vi gente indo embora da sala, né? Assim, sério? Eu vi. Porque eu acho que muita gente que tá... Enfim, eu sei que é um termo muito elitista dizer público comum ou público geral, sei lá, mas uma pessoa que tá indo pro cinema, que não sabe muito, viu lá o Brad Pitt, falou, pô, o Brad Pitt no espaço, quero ver, sabe? Aí a pessoa acha que vai ver um Cowboys no espaço e não é, e daí não... Então a pessoa fica, putz, vou embora daqui, que eu tô... Armagedon, né? Um Armagedon da vida. Não é isso, galera. Então, em termos de ritmo, eu não acho que ele é devagar, não cheguei a me incomodar com isso, mas eu acho que, apesar de ele ser um filme que funciona bem quando você pega cenas isoladas,
eu achei ele meio desconjuntado. Eu acho que isso acontece muito pelo que vocês estão falando. Enfim, resumindo, acho que rola uma disputa ali da sensibilidade do James Gray enquanto cineasta, que ele, até agora, ele tem feito filmes numa escala menor, mais intimista, mais localizados. A disputa é entre essa sensibilidade dele e a sensibilidade de um filme que precisa fazer dinheiro, precisa se pagar, precisa atingir um público maior e tal. Nas entrevistas do Rodrigo Teixeira, o produtor brasileiro do filme, fica muito claro como esse foi um filme que teve intervenção dos investidores do filme, vamos dizer assim. Foi a primeira vez que um cineasta, o James Gray como cineasta, teve que encarar uma mesa gigante de executivos para prestar contas em relação ao filme que ele tá fazendo e tal. E eu acho que isso tá no filme, principalmente para mal, mas às vezes para bem também, porque é legal você ter o James Gray e um cara que tem o estilo dele testando nessa escala do espaço e com um grande ator que nem o Brad Pitt e tal. Ele é um cineasta que me interessa bastante. Ele tem poucos filmes, acho que são 7. Eu não vi os 2 primeiros, mas os 5 que eu vi dele, em menor ou maior medida, eu gosto de todos. E eu gosto principalmente dos mais antigos, que são os mais contidos. A partir do Era Uma Vez em Nova York, do A Imigrante, ele começa a entrar nessas escalas maiores de história, né? Então, na Imigrante era um filme de época, depois no Z, era um filme de época também com a questão das viagens até a selva amazônica, e agora entrando nessa escala de ficção científica, do espaço. Mas em todos os filmes dele, tanto nesses de maior e de menor escala, o tema central é sempre essa coisa da família, da comunidade e dessa relação ambivalente que a gente tem com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa comunidade. Ambivalente no sentido de que, ao mesmo tempo, eles são as pessoas nas quais a gente se identifica, se espelha, mas da qual você quer se distanciar, de certa forma. E isso tá muito presente nesse filme aqui no Ad Astra, né? O pai dele, ao mesmo tempo, é um herói pra ele, mas é o que condenou a vida dele ali a não conseguir se relacionar com as pessoas e deixou essa marca na vida dele. Eu acho que essa palavra que você usou de ser um filme desconjuntado, acho que é isso que eu senti realmente. Tipo, quando você falou, me deu esse clique. Mas você sabe que um negócio que eu pensei também, assim, eu vi até alguém falando que parecia, tipo, fase de videogame, sabe? Ele precisa passar por essas fases, né, pra poder chegar lá no pai dele, que seria o chefão. E aí, assim, é um filme, ele é muito linear na sua história. Né? Sim, o que no espaço é um desafio, né? Exatamente. Mas eu acho que assim, provavelmente os produtores incentivaram e colocaram de alguma maneira que tivesse que ter a perseguição na Lua, né? Porque ela meio que não leva ela não muda muita coisa, ela tira, no máximo tira alguém pra acompanhar ele, o Donald Sutherland lá. Sim, é exatamente isso que eu quis dizer quando eu falo desconjuntados. Você tem essas cenas isoladas e eu gosto muito da maioria das cenas isoladamente. Então essa cena na Lua, a própria primeira cena dele caindo da antena, mas quando você pega o filme como um todo, parece que essas cenas, elas não agregaram pro drama principal ali, que é a coisa dele com o pai e como o governo tá usando ele pra chegar até o pai. Tem esses personagens que entram e saem do filme meio que sem agregar muita coisa. O próprio personagem do Donald Sutherland, que para de acompanhar ele depois da Lua, depois a personagem que ele conhece em Marte, que ele tem uma interação com ela ali, mas meio que fica naquilo também. Então parece que ele não aproveita essa soma das partes dele pra criar uma coisa ali, entendeu? Olha, eu vou discordar de vocês um pouquinho. Eu acho que cada encontro que ele tem com personagens no meio dessa jornada ajuda ele, na verdade, a estar cada vez mais isolado. E esse isolamento é necessário quando há, de fato, o encontro aí com o chefão, né? A fase final, que é o encontro com o pai dele. Então, assim, desde o momento em que o personagem do Donald Sutherland, que, de certa forma, é ali como se fosse quase que dentro da jornada do herói, né? Ele é esse papel do ancião, mas ao mesmo tempo ele é que dá aquela fagulha quando ele diz, olha, eu tenho aqui um material sobre o teu pai que diz que ele surtou e matou todo mundo. Quer dizer, não era isso que ele esperava, né? Então ele já vai com essa carga dramática cada vez se ampliando mais. Então, assim, são pequenas coisas. Vocês lembram do cara que era, por exemplo, que estava orientando eles ali na Lua, que era o instrutor? O James Gray mostra lá, né, sutilmente, mas que ele perdeu uma família. Então, assim, ele vai vendo o personagem do Brad Pitt, o Roy, várias pessoas morrendo no caminho dele, várias famílias na Terra se esfacelando, e isso vai mexendo, de certa forma, com a humanidade dele, até o momento que ele vê que ele está impassível àquilo. Mas as pessoas todas são fugazes, mesmo o personagem da Ruth Negga, ela tem um papel muito claro ali, que é de ampliar cada vez mais essa carga dramática, né? Dizendo, olha, mas ele matou meus pais também. E eu acho incrível, por exemplo, o fato de não sobrar ninguém da tripulação dele. Acabar que todo mundo morre naquela situação ali
primeiro morre o comandante da missão, né, na contaminação e tal, com o negócio dos macacos lá, mas depois ele meio que mata acidentalmente, entre aspas, toda a tripulação dele, quer dizer, é muito absurdo, assim, mas é meio que ele estava predestinado àquilo, né, a ficar sozinho. E eu acho que tem muito a ver também com questionamentos a respeito se a gente pensar na viagem como uma síntese de você olhar para si mesmo, né, então ele está questionando toda a humanidade dele, e aí cada um desses momentos tem algo que ele, digamos, de errado na humanidade, que ele percebe com muita clareza. Então, quando tem aqueles piratas vindo lá na Lua, ele fala alguma coisa do tipo, não interessa onde, sempre vai ter a ganância do homem e tal. Tem um momento dos macacos também, naquela cena, e ele fala logo depois alguma coisa a respeito do lado mais violento do ser humano, né, com o lado mais primitivo. Mais bestial. Ele fala sobre o primitivo e tal. Então, assim, ele tá indo nas profundezas dele e da humanidade como um todo, descobrindo coisas que são intrínsecas ao ser humano, né? Então tem essa coisa inclusive o próprio pai dele, como essa busca constante por descoberta, né? Seriam os navegadores, né? Assim, igual dos navegadores e tal. Dessa coisa eu preciso descobrir algo novo, e essa inquietação. E aí ele vai pontuando esses momentos. Eu acho que o acidente talvez tenha algo relacionado a ele, de haver uma certa arrogância por parte da equipe, de alguns deles pelo menos. Então eu acho que ele vai percebendo essas coisas. E covardia, né, também. E covardia, exatamente. Dúvida. Tem a covardia daquele cara, né, que não queria ir lá ver, tava morrendo de medo de ver os macaquinhos, que no fim fica aliviado mesmo perdendo o companheiro dele. Então eu acho que isso é legal, assim, mas é muito sutil e é muito... E realmente é pra você ficar pensando sobre isso, sabe? E pra mim funcionou muito porque eu tava vendo o filme, sabe quando você tá meio que degustando e se imaginando naquele lugar, e se imaginando como que seria, e tudo é muito, até inclusive eu achei muito, muito louco, assim, falei, nossa gente, é impressionante como ele é verossímil em absolutamente tudo, mesmo que algum físico venha dizer que, isso aqui não vai dar, aquilo não vai dar, né, tem uma cena lá do final, sempre tem. Tipo aquela cena no final que ele meio que dá um pulo e sai flutuando e chega na nave de volta. Mas ele calculou ali até entendi, ele calculou. Não, então, ok, mas assim, pode ser que algum físico venha falar não, porque na verdade, sei lá o que da força gravitacional... Você não pode fazer o impulso dessa magnitude perto da não sei o que, de Netuno. Mais uma vez pro Nolan, porque pelo menos ele faz que nem o Nolan que explica, né? Não, então, olha, isso aqui é o buraco de Minhoca, não, exatamente. Vai passar 10 anos aí. Essa coisa do realismo, ela é uma questão no cinema do Gray também. Na verdade, é um falso realismo que ele coloca nos filmes dele, né? Sim. Porque, ao mesmo tempo, ele não pesa a mão no artifício, então ele dá essa sensação de que tudo é muito real, palpável e tal, mas é muito claro como ele vai posicionando as peças no filme ali. Então, principalmente nos primeiros filmes dele, que são mais melodramáticos, é muito claro como ele vai colocando cada personagem de frente um pro outro. Então, é um falso realismo nesse sentido, de que tá tudo muito articulado, muito amarradinho, mas dentro de um ambiente relacionável pra gente, vamos dizer assim. O que a Lorena falou sobre cada etapa ali da viagem meio que ser uma coisa que agrega a jornada do Brad Pitt, o que eu senti foi meio que o contrário, na verdade, que o Brad Pitt ele deixa um rastro de destruição por onde ele vai passando ali. Sim, claro. Então, todo mundo que ele conhece no caminho, tipo, se fudeu. Tem muito a ver com o que eu mais gosto no filme, que é o fato de ele ser um personagem que ele tá ao mesmo tempo numa jornada extremamente pessoal, afinal é o pai dele ali, e a relação dele com o pai, e como ele vê a própria vida a partir do pai que tá em jogo, só que ele é um cara instrumentalizado pelo governo pra chegar até o pai e resolver um problema, tipo, de uma maneira pragmática, prática. Então, esse pêndulo entre a jornada dele, que é muito pessoal, e ao mesmo tempo ele ser um peão que tá com uma missão dada ali pra ser cumprida sem muito floreio, e isso é o que eu mais gosto no filme, como o Brad Pitt, na atuação dele e tal, contida, ele imprime essa disputa da jornada do personagem, como ele passa essa mescla de sensações sem fazer muito esforço, vamos dizer assim. Tipo, só a presença dele ali já passa essas duas sensações, de que ele tá numa jornada muito pessoal e de que ele é um peão, um soldado numa missão, vamos dizer assim. Não sei se vocês concordam. A gente vê esse dilema dele, eu concordo contigo, e a gente vê esse dilema dele muito em Marte, né? Quando ele tá ali naquelas salas, que aquilo ali, eu acho que é pra surtar, fazer qualquer um surtar, mexer com a cabeça de qualquer um, que tá naquelas salas de dito relaxamento, mas que tu não tá relaxando coisa nenhuma, né? Que é muito Black Mirror, né? Tipo,
numa espera eterna e ele fica ali, nossa, surtando cada vez mais. E quando eu falo, na verdade, que a jornada dele é uma jornada onde ele se aprofunda dramaticamente, contribui, eu também super concordo que é uma jornada de autodestruição, né? Que ele vai deixando esse flagelo em cada lugar, mas que cada morte contribui para acentuar a tragédia dele, né? Porque ele está vivendo, é isso, é um melodrama. O James Gray, o estilo dele é melodrama, independente se é no espaço, se é em Odessa, ele vai estar trabalhando de certa forma esse mesmo subgênero. Então isso fica muito claro ali, mesmo para quem não conhece a obra dele, que é desse tipo de filme que a gente está tratando, que a gente está vendo, né? Eu acho que, por exemplo, quando eu relaciono entre filmes mais contemporâneos, eu acho que, pelo menos para mim, a Astra fica entre A Chegada e Gravidade, sabe? Em maior ou menor grau. Eu acho que dramaticamente ele está muito mais próximo de A Chegada, mas instrumentalmente, né, a estética dele, a construção estética é muito mais próxima de Gravidade. Mas acho que são 3 exemplos de cinema contemporâneo, de sci-fi, que a gente tem que são muito ricos, assim, são muito diferentes e minimalistas, trabalham muito com essa questão, né? De como que o minimalismo pode ajudar a gente a entender os dramas humanos em qualquer lugar da galáxia. Assim, tem um filme que eu amo, por exemplo, do Robert Zemeckis, que eu acho que faz isso muito bem, que é o Contato, não sei se vocês conhecem. Eu acho o Contato, nossa, sublime, assim, como ele consegue pegar, que é uma jornada de certa forma semelhante, né, a personagem da Judy Foster tem uma questão ali com o pai, aquela figura masculina que é muito importante na vida dela, e como que ela faz tudo que ela faz para, de certa forma, agradar o pai dela, né, essa jornada dela como astronauta, como cientista, enfim. Your profile is certainly very impressive. You've done exceptionally well on all the assessment tests, basic combat, space training. We have something of a highly classified nature to show you. Major, what can you tell us about the Lima project? First manned expedition to the outer solar system, sir. Some 29 years ago. And the commander was? He was my father, sir. Eu acho muito interessante essas coisas que vocês estão trazendo e assim, pra mim, eu gostei desse filme, mas eu tenho alguns problemas com ele. Então assim, eu acho que é um filme que ele tem uma performance, vamos dizer, que é hipnotizante, é minimalista, ela é crua em vários momentos. Eu acho que ele tem essa questão do ritmo, né, que ser uma coisa bem meditativa ali e tal, vai trazer esses pensamentos, reflexões ali do personagem do Roy, né, do Brad Pitt e tal, mas pra mim ele não se aprofunda na complexidade narrativa que ele poderia se aprofundar. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a narrativa do filme em si, ela é muito simplória. Então assim, como vocês falaram, tem um macaco que vai mostrar o lado primitivo e não sei o que e tal, eu acho todos esses significados assim, eu acho eles muito jogados na tela. Não quero dizer que eles são jogados de forma desproposital, não, eles estão ali com um propósito, e eu acho que uma das coisas que me incomodou no filme foi justamente essa exatidão milimétrica que o Gray quer trazer pra tela. Eu acho que eu me surpreendia justamente mais com o filme quando ele trazia algum elemento mais caótico, e aí isso me chamava um pouco mais a atenção ali no filme, porque quando ele queria trazer essa reflexão narrativa e tal, pra mim era uma coisa pesada, era uma coisa lenta, era uma coisa desinteressante e tal, sabe? Por isso até que eu falei que pra mim o ritmo do filme foi muito devagar, assim, o filme dele não me prendia muito nessas reflexões. E eu achei interessante, assim, que tudo bem, a gente pode dizer, ou eu tô dizendo aqui, né, que pra mim essa narrativa dele, ela é muito linear, ele coloca, tipo, as exemplificações que ele quer trazer pra gente, ele coloca na tela. Aí eu vou falar sobre o nosso lado primitivo, vou colocar um macaco aqui pra você entender, sabe? Então, esse tipo de coisa, pra mim, me incomoda nesse cinema que o Gray implementou aqui. Pode ter sido os produtores, pode ter sido no roteiro e tal, não sei, mas me incomoda isso. Agora, uma coisa que pra mim, quando acabou o filme e depois de acontecer todo o percurso, até ele buscar o pai e tal, que é essa coisa linear que a gente viu e essa linha de destruição, essa linha de aprendizagem que a gente viu, pra mim, o final do filme me deu a sensação de que o filme, além de
da relação pais e filhos e da relação do governo, né? Essa coisa do governo ter o poder sobre uma narrativa, querer ter o poder em cima de uma narrativa, que é interessante também, que o filme arranha ali e tal. Mas para mim o filme ele tinha uma narrativa que poderia ser mais aprofundada sobre a morte, sabe? Ele tem toda a característica de falar justamente sobre a questão filosófica da morte, porque acho que é mais do que isso, ele é mais sobre o contrário, sobre o propósito da vida da pessoa. Sim, mas eu também concordo com isso, é sobre o propósito da vida, mas essa questão da morte me fez refletir, o filme me trouxe pelo menos isso, que era justamente essa questão do desapego, sabe, o fato do pai, né, a gente ter essa figura do pai como algo quase santificado e essa versão de que, pô, meu pai não erra, meu pai isso, meu pai aquilo e tal, e você não conseguir enxergar os erros dele. Pra mim, aquelas cenas finais, quando ele encontra o pai dele, pra mim ficou tão claro, sabe, uma visão de um homem vendo a figura do seu pai, que era a figura do seu herói, totalmente destruída, totalmente frágil, totalmente, sabe, que é a visão dessa, quando a pessoa tá mais velha, quando a pessoa já tá, sabe, cansada ou tá doente e tal, e que você quer senil, exato, você quer se apegar àquela figura e tal. E pra mim essa narrativa era tão poderosa dentro do filme, sabe, de falar justamente dessa relação de pai e filho, sobre você saber abrir mão dessa figura do seu pai pra deixar ele ir, pra deixar ele seguir o caminho dele e tal, que eu senti falta justamente desse aprofundamento nisso. Eu acho que faz sentido, eu acho que uma das falhas que eu vejo no filme também é isso, ele em alguns momentos ele é até meio verborrágico, né, tipo, tá sempre lá o Brad Pitt narrando, então ele tá sempre tentando dizer muito do que ele tá pensando. Então, ao mesmo tempo em que ele dá muitas pistas, ele também se repete em algumas coisas, né? E aí tem umas coisas que você fala, tá, eu percebi isso, e ele tá meio que tá lá falando. E eu acho que é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo em que o filme se propõe a discutir algumas coisas profundas, parece que ele só vai até um ponto e aí depois ele deixa pra você viajar muito, ou se você não viajar demais, você vai ficar só naquele ponto e isso não te permite ir muito além. Então eu acho que podia falar mais, ou dizer o que ele mais quer se aprofundar, porque ele poderia ter se aprofundado mais na relação com o pai, ou ele podia ter se aprofundado mais na situação da humanidade, da questão do propósito de vida, porque no final tem aquele monólogo bonito dele, né, que ele fala, eu estou calmo, sereno, eu vou viver, eu vou amar. Então ele tá meio que, ele se encontrou, ele conseguiu um propósito, mas você não sabe exatamente o processo, você tem que viajar, literal e figurativamente falando, para poder entrar nisso. Eu, particularmente, entrei bastante e fiquei me perguntando. Uma coisa que me bateu muito foi a questão dos batimentos cardíacos dele, que ele estava sempre muito sereno, tranquilo. Eles falam, né, você nunca ultrapassou tantos batimentos, que tipo seria a condição perfeita para o astronauta, porque ele não fica estressado. Ele nem tomava lá aquele remédio que os caras tomavam para ficar doidão, para tipo superar a viagem e tal. Eu acho, sei lá, eu gostei muito disso, de ver, e aí quando ele fala com o pai dele, consegue resposta, daí ele perde o prumo, e aí ele para de se controlar tanto. Por quê? Porque ele encontrou algo que tira ele do eixo, e ele precisa se encontrar dessa maneira. Então eu acho isso muito legal, assim, muito interessante, eu fiquei pensando muito nisso, né? E outra coisa que eu gostei muito também é de como o filme explora o sol, porque ele tá se afastando do sol, né, obviamente, tipo, indo pra cada vez mais longe do sol, e começa com uma cena do sol, né, com um flare até que lembra até um pouco o olho lá do 2001. Eu lembro que eu bati o olho e falei, nossa, 2001. Aí você fala, não, é o sol. Mas ok, é uma referência com certeza. Sim. Mas então ele tá perto do sol, de certa forma, porque ele tá na Terra ainda, e aí ele vai se afastando, e sempre tem uma cena dele com o sol, ou ele indo pra escuridão na Lua, ou tem uma cena em Marte dele que é linda, ele né, vindo assim, e o sol meio que cercando ele vai preenchendo. Então isso é legal, porque ele tá se afastando do sol, que é a nossa fonte de vida, né, tal, pra encontrar na escuridão um resgate e voltar pra lá, né, e dar esse retorno. E sempre tem o sol batendo nele, sempre tem ele com o sol nele, sempre tem várias cenas, né, que tá ele e tem aquele sol batendo. Então eu acho interessante isso, assim, como que ele usa isso, mas realmente é uma coisa que tá pra você interpretar, não sei, talvez ele poderia ter falado mais do sol, talvez ele poderia ter falado mais da vida. Então, isso que pra mim, assim, eu sinto falta disso, mas você vê, essa câmera do Gray,
é muito interessante, né? Ele tem umas cenas ali do Brad Pitt no corredor, umas luzes vermelhas ali e tal. Cara, aquilo é tão sci-fi. Aquilo é tão 2001, né? 2001, então, exatamente. Mas isso que eu achei legal nesse filme. Porque tem alguns filmes que você vê e você fala assim, cara, isso é uma mistura de filme tal com filme tal, sabe? Esse não traz nada de novo porque ele é X com Y com Z. Eu acho que o James Gray faz aqui é tipo pegar a referência de absolutamente tudo e botar. Tem hora que você fala, meu Deus, Mad Max no espaço, meu Deus, 2000, meu Deus, Blade Runner, meu Deus, sabe? Tipo, tem um pouco de tudo desses elementos visuais. Tem a marca dele. Mas tem a marca dele. E aí tem, tipo, e é uma estrutura de uma jornada, tipo que a jornada do herói, né? De uma coisa de um arco, esses arcos típicos, né? Da Odisseia e tal, dele ter os pontos certinhos em que ele vai se modificando pra chegar lá no final e se redimir e tal mais. Então acho que tem isso, tipo, ele é um pouco de tudo. Eu gosto muito disso, apesar de que eu posso me contradizer, porque outro filme eu falei que ele é um pouco de duas coisas e tal. Mas eu acho que quando ele é um pouco de muita coisa e junta tudo, isso eu acho maravilhoso, sabe? Eu acho realmente maravilhoso quando a gente tem essa mescla de referências dentro de um guarda-chuva ali, né? Dentro de uma mesma estética e tal. Isso é legal, realmente. E a gente vê ele repetindo isso. Tipo, a cena do corredor não é em um lugar só que você vê. Você tem em outros momentos, você tem câmeras bem centralizadas, ele bem centralizado, assim, no meio, né, do plano ali, você consegue ver todos os elementos muito simétricos e tal. Então, assim, ele tem coisas ali que você olha e fala assim, bom, ele bebeu realmente de outras referências para construir essa estética. E o filme inteiro, esteticamente, ele tem um jeito só. E aí a gente pode dizer, é o jeito do Gray, é o jeito que ele vai pegar várias referências ali e tal. Então eu acho isso legal. Se o cara tivesse pegado uma referência só, sei lá, de um diretor que ele curte muito, ele tivesse feito uma homenagem pra esse cara e tivesse feito toda uma estética dele, mas com referências àquele cara, também acho super rico, acho super válido e que incentiva a gente a ir conhecer outros diretores e outros filmes e tal. Só que o que pra mim é a grande questão desse filme é justamente isso, porque enquanto eu acho que ele é muito preciso, e essa precisão dele em tela, quando você olha os planos ali, você fala assim, caraca, esse cara foi simétrico aqui. Aí eu acho que ele foi tão simétrico também no roteiro, na narrativa do filme ali, que pra mim faltava ele ser um pouquinho menos simétrico, assim, tipo, não, aqui eu vou mergulhar um pouco mais, sabe? Aqui eu não vou ficar tanto nessa linha, essa coisa linear aqui, vou dar uns mergulhos aqui pra galera dar uma pirada aqui, entendeu? Porque eu, por exemplo, eu não gosto muito de ser tão guiado como o Brad Pitt faz, né, nos seus pensamentos. Tipo, por que será que ele fez isso? Por que será que ele quer isso? Por que não sei o quê? Eu não quero pensar isso, Brad Pitt. Me deixa eu pensar. Deixa eu refletir. Eu acho que das duas, eu acho que o problema é que ele fica no meio do caminho. Ele apresenta a reflexão. Eu gostaria de ver um filme em que ele tivesse mais refletindo de coisas mais profundas do que falando de coisas pontuais. Sim. Ou, então assim, imagina, acontece uma coisa, daí em vez dele falar por que será que ele tá fazendo isso, ou, piratas do espaço, que ele falasse só da parte da reflexão, né? A ganância do ser humano, e levar para outro lugar. Eu acho que nisso ele realmente é uma coisa que poderia ser melhor. Ele ser mais narrador e menos personagem, de repente. Pode ser. Pode ser. Isso. É uma provocação, Mas o que eu queria pontuar aqui antes, realmente, a maneira que o Gray regurgita essas referências é muito única, não só visualmente, enfim, na construção narrativa, apesar do roteiro ter uns furos, realmente tem, né? Ninguém aqui, eu imagino, é físico quântico, né? Mas todo mundo deve ser nerd, eu pelo menos me identifico. Então, assim, tinha horas que eu ficava meio louca, eu dizia, meu Deus, mas não pode isso, tipo, naquele final onde ele pega o impulso da explosão para poder entrar na velocidade da luz, eu digo, mano, e a antimatéria, onde é que fica nesse momento? Tá tipo, esqueceram que existe antimatéria? Quer dizer, tem umas coisas assim que a gente perdoa, mas rola uma leve, né, um problema aí com a suspensão da descrença, com certeza. Isso rola no filme, acho que mais de uma vez, inclusive. Mas é perdoável. O que eu acho que não é perdoável realmente são alguns buracos suíços ali, crateras do tamanho da Lua, nesse roteiro. Realmente, assim. Eu acho, por exemplo, o diálogo dele com o pai demora muito para ele chegar no que é óbvio, assim, que eu acho que é uma das melhores frases, realmente, do personagem do Brad Pitt no filme. Ele fala, olha, mas você precisou passar por tudo isso
isso, ficar, tipo, 30 anos no espaço pra entender que nós somos tudo que você tem. Tipo, só existe nós. Não existe mais ninguém. Não existe mais nada lá fora. Né? Então é assim, bate uma desilusão assim, e o Tommy Lee Jones é muito bom ator, né? Mesmo fazendo pouco assim, uma participação muito pontual, mas tu sente toda a desilusão dele assim, tipo, naquele momento eu sabia que ele ia dar um jeito de se matar ou de não ir, enfim, porque é meio que a jornada dele acabou ali. Então acho que isso é muito rico assim, mas realmente podia ter dosado melhor. Acho que de repente tem muito, enfim, vocês já falaram aqui de ser um blockbuster, né? De ser de certa forma o primeiro blockbuster do James Gray, apesar dos ser um filme grandioso, mas eu acredito que não teve esse orçamento, então ele teve que se deparar com várias questões aí que meio que, acho que conspiraram contra a autoralidade dele, mas faz parte também, né, da indústria. Eu discordo de vocês quando vocês... Pode discordar. Quando vocês falam que ele é um filme de referências e de acúmulo de referências e tal, porque eu enxergo no James Gray justamente o contrário. Pra mim ele é um cineasta bem antiquado, e não no mau sentido, tipo, é a vibe dos filmes dele. No sentido de que é tudo muito direto. Não sobra muito espaço mesmo pra mergulho, como o Rafael falou, reflexão. Ele não quer usar muito símbolo, muita alegoria. O que me passam os filmes dele é que é muito mais uma coisa de sentir na pele, assim. Os pesos que você sente nas coisas da vida e tal, principalmente dessas relações familiares e com comunidade. Quando ele tenta fazer isso num filme desse, então ele tem esse estilo claro, direto, classicista até. Isso tá tudo fora de moda, né? Hoje em dia é muito mais a coisa da referência, do explicar o filme. E quando ele faz esse filme antigo para um público maior, acaba tendo muitas redundâncias. Então tem a narração do Brad Pitt, que eu também não gosto, acho que o Rafael falou que não gostou, né? Eu também acho que ele só fica redundante em tudo que já tá sendo transmitido ali pela cara do Brad Pitt. Tem a trilha sonora, que eu acho muito invasiva também. Então, o tempo inteiro tentando pontuar o que você tem que achar daquela cena. Ele tem que pagar alguns pedágios com essas cenas de ação. A cena de ação em Marte, a cena do macaco, eu vejo muito mais elas como um desvio do filme. Voltando de novo, porque eu tinha falado de achar desconjuntado. E eu concordo que elas podem ser entendidas também como uma coisa que agrega a jornada dele e a construção do drama dele ali e tal. Mas o que essas cenas acabaram parecendo pra mim é que elas estão querendo trazer um certo tipo de público para essa narrativa mais direta, mais clássica do filme. Só que essas duas sensibilidades ficam brigando uma com a outra. Essa sensibilidade de blockbuster, vamos dizer assim, e essa coisa antiquada do James Gray. Tanner McBride, check. Tanner? Tanner? Quando eu estou falando de referência, assim, eu, o Rafa e o Dani, é muito mais no sentido de como que ele vai regurgitar esses cineastas, né? E ele fala isso muito no começo da carreira dele, como que ele gosta de Abel Ferrara, como que ele gosta de Scorsese, mas como que tem outras referências aí que não estavam tão claras na obra dele, e que nessa obra, pelo menos pra mim, ficam muito claras, e que ele regurgita isso, mas não como uma colagem, é muito mais como homenagens ali, coisas que ele vai referenciando dentro de um gênero que foi constituído, né, pela literatura e pelo cinema, que é o sci-fi. Então, de maneira que ele vai emborcando isso. Mas eu concordo que é uma narrativa absolutamente clássica, linear, né? Mesmo num filme espacial, a gente consegue entender quanto tempo que ele leva para chegar em cada lugar, qual que é esse processo, porque que, por exemplo, do segundo para o terceiro ato, ele já está num sofrimento físico muito grande, né? Devido ao fato de ele já estar há muito tempo naquela exposição, há muito tempo em órbita, né? Então acho muito bacana aquelas cenas pequenas, assim, até inserts, mas contribui muito pra gente entender melhor esse aspecto mesmo físico e emocional do personagem, né? Quando ele vai tomando a água e se medicando e comendo, mas a gente vê que ele já não tá bem, assim, ele já tá ali mesmo que nas reservas emocionais dele mesmo, né? Então acho que isso contribui muito. Agora, eu realmente, falando da atuação do Brad Pitt, eu tava até refletindo no dia desse sobre Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, por exemplo. Eu acho que são rostos tão batidos, gente, dos anos 90, assim, que eu acho que, cara, eles dois têm um estigma muito grande. É muito difícil pra eles fazerem coisas absolutamente, assim,
desconstruídas, atuações que não lembrem eles de maneira nenhuma, que nem o Joaquin Phoenix, por exemplo, tem essa capacidade de fazer, né, o Daniel Day-Lewis, que eu acho que eles carecem um pouco disso, sabe, de ter uma volatilidade maior na atuação, pelo fato de serem figuras muito reconhecidas, né, o rosto deles serem muito massificados na mídia, mas eu acho que o Brad Pitt consegue, até porque ele tá envelhecendo, então as linhas de expressão ajudam muito ele também, sabe, esse momento de se conectar com a plateia, de passar aquela dor, enfim, todos aqueles anos de solidão. Então, eu gosto muito mais quando a gente sente esse cansaço junto com ele do que quando tem a voz dele falando, então, eu tô cansado. Exatamente, exatamente. Verdade. É isso que eu acho que, tipo, é uma das coisas, porque a questão da referência, eu acho que todo diretor, a gente pode pegar desde Scorsese, Spielberg e tal, todo mundo vai atrás de referências e vai tentar replicar em algum momento da sua carreira isso. Ninguém parte exatamente do zero. Do zero. Então, assim, a gente tá vendo um Grey que, tipo, ele tem essa visão, ele entende isso. E é como o Gui falou aqui pra gente, ele é um cara, ele é direto, né? Ele sabe o que ele quer fazer. Eu acho isso excelente pra um diretor. O cara ter uma ideia ali que ele sabe pra onde ele vai correr, ele sabe a linguagem que ele quer imprimir nos filmes dele. O grande problema pra mim é justamente essa questão dessa discussão rasa que ele quer imprimir pra gente ali, sabe? Tipo, justamente, tipo, fazer uma história muito linear e aí ele não ter essa paciência de trazer pra gente pra fazer, não, vamos se aprofundar nisso, vamos fazer o público refletir um pouco mais, filosofar um pouco mais sobre isso e tal, às vezes com símbolos visuais mesmo, sem necessariamente ter ali um texto escrito. Né? E uma coisa que eu percebi muito no filme é como se ele jogasse a bola pro espectador, mas ele é péssimo de toque, então ele joga uma bola, aquela bola que você tem que ficar caçando, assim. Meu Deus, quase não consegui, que foi pra lateral. Então, caraca, assim, o Daniel fazendo referência com futebol, inacreditável. Daniel, olha, vou te contar. Voltei aqui. Mas enfim, eu acho que é muito isso, porque assim, uma das coisas que eu pensei muito foi a respeito do quanto, assim, a mensagem que ele passa, tanto no ponto de vista, né, da humanidade, quanto do ponto de vista do indivíduo, do olhar demais pra fora e esquecer de olhar pra dentro. Então, basicamente, o que o pai dele fez foi olhar pra fora, né? Sim. E ele tava nesse de olhar pra fora. Eu quero explorar que nem o meu pai. Porque, né, o meu pai, porque aí tem toda essa questão do daddy issues, né, tipo, eu sou o meu pai, eu não sou igual a ele, eu sou igual a ele e tal. Mas o pai dele tá olhando pra fora e representa essa humanidade que tá meio que assim, meu Deus, somos os únicos, não podemos ser os únicos no universo, tem que ter vida inteligente, tem que ter alguém aí pra gente conversar, pra gente... E assim, ao mesmo tempo em que as pessoas fazem isso, ficam olhando pra fora, mas às vezes fazendo uma viagem, às vezes literalmente, né, viajando, saindo do seu lugar, conseguem olhar pra dentro de si mesmas, e é isso que é o que a gente precisa fazer mais, né, olhar mais pra dentro de nós mesmos do que pra fora. A humanidade também, é como se ele estivesse passando essa mensagem, do tipo, em vez de tentar ficar vendo se tem vida lá fora, vida sei lá onde... Vamos cuidar da gente, né? Vamos olhar pra aqui, vamos se voltar pra gente. Mas é isso, ele passou essa bola meio de canto com o pé errado, né? Ele não foi... Ele pisou na bola um pouquinho. Ele deu aquela... Aí você vai lá e você vai correndo pra salvar da lateral, entendeu? Então é um pouco isso, assim, pra mim. Mas são coisas lindas que eu acho. É um pouco também dessa questão de, tipo, cada ato que você tem alguma consequência, né? Então é essa questão também que o filme vai trazer pra gente pelo menos refletir um pouco sobre isso. Porque assim, o fato do pai ser obcecado por encontrar a vida inteligente no espaço, não sei o que e tal, ele chegar ao extremo ali de tipo, pô, essa minha tripulação não quer mais, já viu que não tem e tal. Não, eu vou continuar indo o infinito porque tem que ter, não é possível. Vou ter que ir além, porque não é possível, não aceito essa ideia. Aí entra justamente a questão de que, tipo, toda atitude que você tem, algum tipo de consequência, sabe, ela vai reverberar isso de alguma forma. Então, tipo, você pega essa atitude dele, ele mesmo fala, né, ele tem um texto, e esse texto do Tommy Lee Jones ali é muito legal, porque ele fala justamente isso, ele fala assim, ó, a minha casa é aqui, eu não ficava pensando em você, na sua mãe, não pensava nisso, minha casa é aqui, eu tenho uma missão que eu preciso cumprir aqui, e eu ficar pensando em vocês é um pensamento muito pequeno para algo tão grandioso que eu quero atingir.
Ele é muito calhorda, mas ele é muito consciente do que ele sempre fez na vida dele, né? Exato. Tanto que ele fala, né? Pra mim, a sua mãe iria morrer, você iria pra um orfanato e era isso. E eu tava resolvido com isso e pronto, né? Assumidamente cuzão, né? Assumidamente cuzão. Exatamente. Mas eu acho que essa questão envolve justamente isso, assim, porque depois a gente vai vendo justamente o personagem do Brad Pitt refazer esses passos que o pai estava fazendo, porque quando você para pensar assim que, o pai achava que tinha uma missão maior e por isso ele teve que matar toda uma tripulação. O Brad Pitt faz exatamente a mesma coisa. Para ele tinha uma missão maior, que ele tinha que resgatar o pai, mesmo que para isso, morreu todo mundo da tripulação. Eu vou cumprir com a minha missão aqui, entendeu? Então, assim, isso eu acho legal no filme. Efeitos colaterais. Né? Efeitos colaterais, exatamente. Então, assim, eu acho legal isso no filme, mesmo que isso seja, de novo, linear, batido, ele é simples, né? Ele é direto no que ele quer mostrar, tipo, ele não te deixa você chegar a essa conclusão, porque tá ali na tela, tipo, não dá pra você ficar refletindo muito, não tem muitos signos pelo menos ali. Pra mim, eu acho que ele não ultrapassa a barreira do piegas, alguns momentos quase sim. Também quase acho. vira aquela coisa, enfim, muito exagerada, e você até falou aqui verborrágica, mas que eu coloco mais para as novelas da Globo. Eu acho que ele não chega a ultrapassar esse limiar que é muito perigoso, realmente, de ser um personagem que a gente ouve tantos pensamentos dele que isso confunde e atrapalha no desenvolvimento mesmo, né, do próprio arco dramático da história em si. Eu acho que não, mas é perigoso, assim. Eu, se fosse James Gray, repensaria isso, digamos, num próximo filme, porque é algo que ele já faz no Z, né? Mas eu acho que funciona bem. Até porque a gente tá falando de um cara que tá numa jornada, também ali numa expedição. Então é legal, assim, ter esse voice-over dele como se fosse o diário dele. Mas já no caso do Brad Pitt, por mais que seja também uma espécie de diário de bordo, e eu acho muito interessante ele usar, digamos assim, até como um desembocar desse voice-over, né, dessa narração, aquele momento em que ele tá na consulta psiquiátrica, né, com o equipamento ali. Então, acho que aquilo é legal, porque de certa forma mostra quem ele é, mas de fato ele não é ali, ele se mostra verdadeiramente quem ele é pra gente, né, pro espectador. Exato. Ali já é uma outra faceta dele. Exatamente. Então eu acho muito interessante essa dicotomia, assim, da própria sanidade do personagem, como é que ele trabalha isso. Enfim, eu vi coisas muito interessantes no filme, mas eu concordo que ele tem defeitos, assim. Inclusive essa questão de quem analisa se ele tá bom ou não é um robô. É, uma inteligência artificial. Então é um negócio que você fica, é uma coisa pra se pensar, né, assim, o quanto a máquina tá preparada para dizer isso. Será que alguém, né, um ser humano, analisando ele, conversando, não conseguiria tirar algumas outras coisas e perceber que ele desde o começo estava segurando algum rancor, mas conseguindo transparecer outra coisa? Então é interessante pensar isso, porque quando eu comecei a ver o filme, eu falei, nossa, como ele é foda, ele consegue manter a calma. Aí depois eu falo, não, cara, ele tá estagnado ali, não, então ponto... Ele tá guardando todo o rancor, toda a tristeza, tudo dele, né, dentro dele, conseguindo se manter. Tipo, isso também não é nada saudável. Mas é uma bomba relógio, né? É uma bomba relógio, Exato. Ele guarda isso, que tem aquele momento dele em Marte, assim, né, quando ele fala e tal, e aí os caras dizem pra ele, olha, você não tá apto, querido, você vai ficar aqui. Então é aquele momento que ele realmente não aguenta muito, né, lidar com aquele jogo de encenação mesmo, com a encenação que ele tá fazendo. E nesse caso, o personagem do Donald Sutherland, ele meio que faz isso, né? Ele meio que ele é essa visão um pouco mais consciente ali, ele é como se fosse o sábio, o cara que chega ali pra meio que tentar guiar ele de alguma forma, que seria essa análise quase, né, humana, psicológica ali e tal, que ele não teve. Ele não acaba não tendo depois. E é bem isso, ele demonstra alguém que sabe muita coisa e fala, meu jovem, aprenda, sabe? Vai aprender, porque você não vai aprender se eu te falar. É um pouco isso. Nesse sentido do que vocês estão falando, desse conflito dele, né, interno. Acho que a minha cena favorita do filme é quando ele tá em Marte, naquele estúdio, naquela sala de gravação, que ele vai gravar a mensagem pro pai dele. Até ali,
A gente viu que ele é um cara totalmente instrumentalizado, tipo, que ele consegue controlar os batimentos dele, que ele entende o sistema do qual ele faz parte, a missão dele. Ele tá lidando com essa parada pessoal, e naquela cena é o ponto de virada nisso, porque primeiro ele lê o roteiro que dão pra ele, segue o roteiro da missão, e aí não dá certo, e ao mesmo tempo, como estratégia pra ele conseguir seguir em frente na missão de falar com o pai dele, e ao mesmo tempo como uma liberação daquilo que ele tem dentro dele, ele desabafa e fala o que ele quer falar pro pai dele. Ou o que ele quer falar, ou o que é útil ele falar pra ver se ele consegue seguir adiante. Pra missão, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Sim, e as pessoas privam ele de saber o que aconteceu depois disso, né? Uhum. E aí que ele começa a se livrar dessas amarras, vamos dizer assim, de eu preciso saber, que vira uma crise mesmo, né? E que ele começa a agir por conta própria, fora dessa missão que tinham estabelecido pra ele, mas ao mesmo tempo dentro também, porque ele conseguiu chegar no pai dele. Exato. E aí tem uma questão técnica que eu acho interessante de falar, que é justamente a questão das cores, né, do filme. Eu falei um pouco sobre isso quando a gente falou sobre o Coringa, mas aqui eu acho legal também, porque como tem cenas ali e tal que o filme puxa para cores muito fortes, né? Ele sozinho num corredor inteiro vermelho ali e tal. O filme puxa também uma paleta mais pro laranja, vai puxar pro vermelho, vai puxar pro amarelo e tal. Então tem algumas coisas interessantes pelo seguinte: o amarelo, vermelho, são cores que geralmente são cores estimulantes, né? Cores que trazem essa vibração, uma energia e tal. O amarelo, por exemplo, é uma cor que simboliza essa coisa da felicidade, da alegria e tal. E o vermelho é uma cor de desejo, de prazer, de amor. E ao mesmo tempo a cor da raiva, tudo isso também simboliza. Então é interessante o uso dessa paleta de cor que o Gray faz justamente para tentar trazer de forma estética o que o personagem está vivendo ali. E a gente vê essa oscilação de cor em vários momentos, né? Tem, por exemplo, na cena do corredor, quando ele tá chegando lá, que é para ele mandar mensagem, é um momento de excitação para ele, é um momento de desejo, um momento de prazer aquilo ali. E ele tá com uma cara claramente assustada. Então isso é interessante da gente ver, tipo, nessas entrelinhas, tipo, como o diretor, ele pinta a cena de vermelho para trazer essa sensação de prazer, mas o ator transmite essa sensação de pânico, de incerteza, de insegurança e tal. Então existe esse conflito na tela. Em um frame só a gente já consegue ver isso. A gente olha ali e já fala, bom, o cara tá indo fazer um negócio que vai ser muito legal pra ele, que é o contato com o pai, ele tá se aproximando cada vez do pai. E do objetivo dele, independente. É o objetivo dele, mas e ele tá em pânico com isso. Ele não sabe direito como lidar, que daí vem a interpretação do ator. Então é interessante a gente prestar atenção nessas nuances, porque realmente assim, o filme ele acaba falando muito mais do que realmente é dito em tela. Então essas questões das cores eu acho interessante da gente prestar atenção. E como que ele migra, né, dessa paleta tipo, mais quente para paleta fria. Fria, exatamente. Quando ele chega em Netuno, né? Netuno é completamente azul e o branco, tem muito do branco também. Uhum. Né? E um pouquinho do cinza, enfim. We've been having trouble with pirates since September. Some countries have been giving them safe haven. They'll take hostages or go for our rovers. It's like the Wild West out there. It's your first time in the war zone? 3 years over the Arctic Circle. And a heck of a lot of Army-Navy games. Agora, fazer uma provocação para vocês. Vocês acham que o Brad Pitt vai ser indicado aí em algumas premiações? Ou ele deve mesmo ser indicado por Era Uma Vez em Hollywood, que é o que ele tá mais cotado? É possível que ele seja, mas realmente, provavelmente vai ser, né, por um dos dois, assim, pra... Não sei, a impressão que eu tenho aqui... É que aqui é uma atuação muito mais visceral, aqui seria pra ator, né? Eu acho que se a categoria de melhor ator... Mas é uma atuação que atores gostam, né? Exato. É uma atuação que atores valorizam. É porque assim, se a categoria de ator não tiver tão forte, eu imagino que ele vai nessa. Se não, ele deve ir pra ator coadjuvante pelo Era Uma Vez em Hollywood. Mas aí tô pensando pragmaticamente dentro da estrutura do Oscar e tal, né? Que é outra coisa. Mas realmente, eu acho que esse filme tem mais chances nas questões técnicas, né, assim. Exato. Acho que ele tá meio balançando aí pra questões fora das técnicas. Mas eu ficaria feliz se o Gray ganhasse até uma indicação como
tipo diretor, eu não sei, né? Tem que ver também a capacidade, eu acredito muito na capacidade do Rodrigo Teixeira, assim, de lobby, enfim, o poder dele ali na academia, né? Afinal de contas, ele já ganhou o Oscar com Me Chame Pelo Seu Nome e tudo. Então, eu acho que beliscar algumas indicações nas categorias principais não é impossível também não, sabe? Não, melhor filme, melhor diretor. A gente tem que ver o que ainda vem na temporada, né? Exato. Tem Lighthouse aí muito forte também, que é produzido por ele, que eu tô doida pra ver na mostra, inclusive. E tem o A Vida Invisível, que... Pois é. O A Vida Invisível, que assim, que por categoria de internacional, vamos torcer bastante também. É que eu acho que o Brad Pitt ele vai acabar sendo mais lembrado, tanto pelas pessoas em geral, quanto nas premiações, pelo papel no Era Uma Vez em Hollywood. E retomando um negócio que a Lorena falou, sobre ele ser um rosto já meio batido, né, uma figurinha carimbada, me lembrei de um texto que eu li uns meses atrás, uma crítica, ela escreve por BuzzFeed em inglês, e o que ela comenta é que o Brad Pitt ele é um character actor preso num corpo e num rosto de superstar, porque ele é muito mais lembrado pelos papéis caricatos que ele faz, tipo, nos Macacos, Clube da Luta, Snatch, nos filmes do Tarantino. E quando ele é o protagonista do filme, quando ele é aquele personagem central do filme, acabam sendo filmes menos lembrados e filmes mais discretos até, assim, tipo, o próprio Benjamin Button, O Homem que Mudou o Jogo lá, o Moneyball. Talvez o Ad Astra, em termos de Brad Pitt, acabe entrando nessa. Mas não quer dizer que ele não seja um ótimo ator. É que parece que ele é muito mais confortável e que as pessoas lembram muito mais dele por esses personagens coadjuvantes, que são mais excêntricos, que chamam mais atenção. E ele não é tão unanimidade assim, como um Tom Hanks da vida, quando ele tem que ser o protagonista, a personagem que as pessoas têm que se identificar e acompanhar durante o filme todo, etc. Eu vou dizer pra vocês, eu quero envelhecer como o Brad Pitt, viu? Porque, pô, o cara, meu, passa o tempo, o cara tá cada vez mais bonito, eu não sei o que acontece. Nossa, eu concordo muito com o que o Gui falou sobre a atuação, e é impressionante, né, se a gente tem essa temporada mesmo, uma divisão bem substancial entre filmes de atores que são atores do método, reconhecidamente do método, e que se ainda não surtaram por conta disso é porque já eram surtados, tipo o Joaquin Phoenix. Eu tinha certeza que o Joaquin Phoenix não ia pirar fazendo Coringa, porque ele já é doido, né? Quem viu aquele documentário dele em 2010, né? Enfim, o I'm Not Here, uma coisa assim, já sabe que ele é doido. Mas é muito complicado tu ver como tem atores realmente que têm um potencial incrível, né? Como o Brad Pitt, como o próprio Leonardo DiCaprio. O Tom Cruise eu já acho um pouco diferente, porque o Tom Cruise ele já escolheu outro aspecto da vida pra ele, né? Ele sempre escolheu ser um astro, ele nunca quis ser um ator. Se ele quisesse ser um ator, ter ido mais nesse sentido, de repente a gente poderia ver uma outra persona completamente diferente. Mas ele se sobrepõe mais por personagens realmente excêntricos, né? Ou muito estilizados. Então é muito louco isso. Até que ponto isso é uma escolha de carreira ou isso é uma escolha que o tempo faz realmente por esses atores, sabe? Exatamente. Gente, sensacional. Vamos dar aqui nossas notas para Ad Astra, fazer aquele fechamento, né, considerações finais. E aqui, obviamente, lembrando que é uma nota, um exemplo de quanto a gente gostou do filme ou não e tal. Então, é uma nota de 0 a 5, podendo ser uma nota quebrada. E Dani, vamos começar aí, então. Quanto que você vai dar pra Ad Astra? Então, adorei o filme, eu terminei assim muito... Sabe aquela coisa que você termina pensativo e ao mesmo tempo em paz, assim? Ainda bem, né? E assim, eu falei, nossa, adorei. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto muito de filmes que me deixam pensativo, mas também não descaralhar com a cabeça das pessoas. E eu adorei o filme e tudo mais. E depois eu comecei a pensar, realmente, ele tem essas coisas, né? Esses probleminhas que a gente apontou aqui, eles têm essas coisas que... ele podia não ter falado tanto, ou então se é pra falar, então vai lá e fala mais, sabe? Ele ficou num meio termo lá e tal. Então eu entendo isso, mas assim, por tudo que ele tem de bom, pelo Mad Max no espaço e tudo mais, ele pra mim perde só um pouquinho, então fica com 4,5. 4,5, tá isso, ótimo. De 5 é 4,5. 4,5, nota que o Dani trouxe pra gente aqui. E você, Lorena, de 0 a 5, podendo ser nota quebrada, quanto que você vai dar pra Ad Astra? Então, eu tava com a cabeça em merda, né? Assim, antes de ver Ad Astra, porque, sério, os últimos 2 filmes que eu tinha visto tinham sido justamente Midsommar e Coringa, então eu tava mal. Aí, eu acho que Ad Astra me deu, a exemplo do que o Dani falou, um pouco de esperança, apesar de ser um filme realmente muito melodramático, mas, cara, ele me fez bem, no final das contas. Então, eu acho que ele fica com 4,35. 4,35. 4,3. 3?
pode ser 35, não tem problema. Pode ser, né? Pode ser 35, então eu faço por 35. Pronto. Dou mais 5 décimos. Tá ótimo, 4,35. E aí, Gui, você, estreando em podcast, tem essa responsabilidade aí de dar nota de 0 a 5, quebrada, né? Sempre uma responsabilidade. Mas você pode ficar tranquilo, porque o programa fica gravado pra eternidade, então pode dar uma nota bem consciente. Bom, gostei do filme de forma geral. De todos os que eu vi do James Gray, provavelmente foi o que eu menos gostei, mas ainda assim eu posso dizer que eu gostei, por tudo que a gente conversou aqui. Principalmente de como ele é agradável de assistir, no que ele traz das imagens e de como ele funciona numa coisa de cena por cena. Eu gostei, mas sem tanta empolgação, fica ali com 3,5. Legal, 3,5. Acho que é isso. 3,5, tá aí. Olha aí, o Gui me surpreendeu agora, porque eu achei que essa nota ia ser um pouquinho mais alta, hein? Um 3 pra mim é bom. 3,5 é um pouquinho mais que bom. Vai. Exato. Cara, eu já vou dar uma nota um pouquinho abaixo. Vou dar uma nota de 3,2, que era a nota que eu tinha separado. É um filme que eu acho que ele é acima da média, mas pra mim esse lance da falta de profundidade dele me incomoda mesmo. Agora, o que eu me encantei por esse filme foi justamente toda a parte técnica. Eu acho que o Gray, ele tem toda essa questão, né, da câmera, de lente, de luz e tal ali. Eu acho muito legal como ele pensa nos enquadramentos, como ele vai trazer as cores, como ele faz as referências, como ele é direto justamente nas coisas que ele quer contar ali pra gente. Pra mim, talvez, por ser um diretor novo, um diretor que a gente tá vendo, né, se desenvolver aí na nossa frente. Novo entre aspas, né? Ele faz cinema desde 94. É verdade, novo entre aspas. Mas tem poucos filmes na carreira, né? Talvez ele esteja ainda se desenvolvendo e tal. Como eu acho que todos os diretores, né, ainda estão em um processo sempre de autoanálise ali e tal, eu acho que talvez o que falte um pouco pro Gray seja justamente esse, sabe, soltar um pouquinho o fio ali, deixar que essa pipa subir, sabe? Deixa a coisa fluir um pouco mais de uma forma um pouquinho mais natural, porque a gente vê que ele tem controle sobre a obra, ele sabe exatamente o que dizer, o que mostrar pra gente. Só que eu acho que falta talvez um pouco dessas metáforas, umas metáforas visuais menos explícitas, talvez, sabe? Eu acho que isso que eu sinto um pouco de falta dele. Mas é um bom filme, é um filme que eu acho que vale a pena ser assistido no cinema, num bom cinema, com um ótimo design de som desse filme, aliás, vale a pena dizer, é fantástico, assim, é fantástico, o design de som, e essa cena que a gente exemplificou aqui do Mad Max na Lua, o design de som foi o que mais me chamou a atenção, porque é uma sensação de perigo que é diferente justamente de Mad Max, né, porque Mad Max vem com um tamborzão, bum, 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 e aí você fica tipo, porra, agitado que você tá vendo o que tá acontecendo. Essa, ele vai trazer meio que um silêncio, um som opaco, e você fica naquela angústia de tipo, caralho, o negócio meio que não anda, é lento e é leve, e as pessoas flutuam, explosão, e sabe, dá uma angústia o negócio, e o som, ele dá essa ambientação, assim, que eu acho muito legal. Então, se a gente pegar aqui os 4,5 do Dani, os 4,35 da Lorena, os 3,5 do Gui, meus 3,2, estamos carimbando aqui para a Ad Astra a nota de 3,89. Olha aí. Nossa. Uma boa nota, tá vendo? Uma boa nota. Aqui a gente não arredonda, não. Essa aqui é a nota. Não adianta a pessoa falar, então é um 4, não, senhor. É um 4. é um 3,89. Não chega a 4. Senti que o Dani sofreu um pouco com a nota. Não, eu ajudei a elevar essa média. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana aqui, aquele momento pra gente dar as dicas, pra gente aproveitar melhor a nossa semana. E o Dani, dessa vez que vai começar aqui, o nosso Plano Detalhe, deve estar cheio de coisa boa, né, Dani? Porque tá com o coração leve, assistiu a Ad Astra, saiu leve, feliz, contente.
aí assistiu um monte de coisa legal e trouxe aqui pra gente, não é verdade? Mais ou menos, eu não consegui assistir tantas coisas. Seu plano de detalhe é viva a vida. Estude, que é o que eu tô fazendo. Resolva o problema com o seu pai e não fique com o trauminha aí. Teve gente que falou assim, resumo do filme, uma terapia resolvia essa viagem. Exatamente. Eu já vi o resumo, terapia astral de Brad Pitt. Não, mas é tipo assim, se ele tivesse ficado na Terra, feito terapia, resolvia. Não gastava tanto dinheiro. Exato. Mas eu vou indicar duas coisinhas. Uma série que tá todo mundo falando, tá todo mundo comentando, e vou indicar pra quem ainda não viu, que é a Fleabag, lá da Prime Video, né? Uhum. Que ganhou Emmy. Nossa, é muito legal, dá uma raiva daquelas pessoas. Tem cenas... Ela tem um humor britânico extremamente, tipo, ao infinito. É uma série que, né, tem isso, e ela tem aquela cena awkward que fala, sabe? Que é aquela estranheza de gente fazendo coisas que você fala, pelo amor de Deus, alguém põe senso na cabeça dessas pessoas. E todo mundo é muito louco, mas assim, é muito interessante a forma como a Phoebe Waller-Bridge, né, que é a atriz e que ela é roteirista e tal, da série, né, enfim, a criadora, ela traz uns elementos muito legais, assim, uma visão bem do ponto de vista da mulher nos relacionamentos e do quanto ela tá sofrendo, mas ela nunca diz isso, e ao mesmo tempo é uma série de comédia, com aquele humor britânico que você tem, né, enfim, que é outro nível, é outra coisa, esquece humor americano e tal, humor brasileiro é um negócio diferente, mas vale muito a pena. Então, para quem quiser ver a série e estiver interessado, vai lá no Prime Video e assiste o Fleabag. São poucos episódios, bastante curtos, assim. Não é uma série que consome tanto de você. Dá pra você ver um episódio por dia, 20 minutinhos cada episódio. Acho que 6 a 8 por temporada, né? São 2 temporadas só até o momento, né? Imagino que vai aumentar, não sei como é que vai ser. Mas fica então a dica do Fleabag, eu acho que vale muito a pena, assim, é muito interessante. E eu vou indicar também um podcast. Eu já indiquei outros episódios desse podcast, mas eu vou indicar outro episódio do Fumaça. O Fumaça é um podcast português. Tem um episódio que é das legislativas 2019. Na verdade, eles pegam temáticas políticas dessas eleições legislativas que estão tendo lá na União Europeia, né, para cada país da União Europeia eleger seus deputados na União. E ele faz debates e tal, e ele tem um que chama Legislativas 2019 Reparação Histórica. Então eles falam sobre debate sobre a reparação histórica dos países, enfim, europeus com os colonizados, então eles discutem muito isso. Tem inclusive duas, não tenho certeza agora, mas é uma ou duas mulheres brasileiras, pesquisadoras de universidades do Brasil, que falam bastante e discutem isso, enfim, sobre essas questões. E ele é bem legal, ele é bem profundo e ao mesmo tempo ele é bem claro, sabe? Ele vai muito direto ao ponto, assim, bem didático e tal. O apresentador é muito legal, ele faz umas perguntas, ele só joga, assim, acho que são só mulheres nesse podcast, inclusive. Só né, as mulheres falando sobre as opiniões, apontando as coisas a respeito de reparação histórica, e ele só vai meio que jogando umas coisinhas para elas falarem. Então é bem legal, vale muito a pena. Então é o Fleabag e o Fumaça, Legislativas 2019 sobre reparação histórica. Muito bem. Links estarão aqui no post desse podcast. Lorena, e você? O que você trouxe pra gente de plano detalhe? Eu sou apaixonada pela Phoebe Waller-Bridge e eu só penso em Fleabag. Que bom que o Daniel me privou de dar essa dica. Uhum. Inclusive, faltou falar do Hot Priest, mas tudo bem. Cara, eu tô assistindo muito a Amazon, né? Eu assinei a Amazon pra ver Fleabag, justamente. E eu descobri uma minissérie muito legal, que foi muito comentada uns anos atrás, mas que eu ainda não tinha tido oportunidade de ver, de baixar, enfim, né? A correria das nossas vidas, às vezes, faz com que a gente esqueça coisas incríveis, como o Gerente Noturno, que é a minissérie, né, The Night Manager, estrelada pelo Tom Hiddleston. Tem também o nosso eterno Dr. House, esqueci o nome dele agora, enfim, o Hugh Laurie, e é dirigida pelo Suzanne Bier, né? Então, assim, é dirigido pela mulher incrível, e ela dirige essa minissérie inspirada numa obra do John Le Carré, que também é um escritor que eu adoro, sobre espionagem, sobre tudo aquilo que quem gosta muito do gênero
sabe que são elementos assim imprescindíveis. Então tu tem um cara, que é o personagem do Tom Hiddleston, que é um fuzileiro naval britânico, mas que já se retirou, digamos assim, né? Já saiu do exército. E ele é gerente de hotéis. E aí meio que ele entra numa grande conspiração mundial para investigar o Hugh Laurie, que é um traficante de armas. Então tem a Olivia Colman maravilhosa. Enfim, é uma série eletrizante, assim. É uma minissérie, né? Então são pouquíssimos episódios, acho que são 5 ou 6 episódios. Então eu vi numa maratona, assim, de madrugada. E é uma minissérie, assim, que tu não consegue desgrudar o olho, porque ela vai aprofundando cada vez mais aquele conflito e esse personagem vai se encalacrando todo. Então é muito bacana, é muito interessante. Pra quem gosta de espionagem, assim, eu acho super recomendo. Pra quem não gosta também, né, quem gosta dos atores, enfim, eu acho que vale super a pena, assim. The Night Manager. E trazer uma dica de um podcast também, eu ando ouvindo muito podcast, e esse eu descobri até por uma recomendação, na verdade, no Twitter, que é o É Nóia Minha, da Camila Femeder, né? Ela é roteirista, ela é, enfim, eu acho que ela devia inclusive ser podcaster, porque ela é muito engraçada, cara. E aí eu indicaria especificamente um episódio assim que eu ouvi que me ajudou muito também, exemplo de Ad Astra, me fez bem, que foi o Como se informar sem enlouquecer. Ela convida outras 2 jornalistas também. Eu acho que uma das convidadas é a menina que é do Café da Manhã, da Folha, e a Manu Beren. E aí elas ficam conversando um pouco sobre métodos, o que elas costumam fazer para se informar sem surtar, né? Sem surtar com as fake news, sem surtar com tudo isso que tá aí, mas se manter por dentro do que tá rolando. Que legal, que legal. O Dani também é fãzaço desse... Eu preciso ouvir mais, eu ouvi uns episódios e gostei muito também. E segundo a classificação do Dani, elas têm vozes que acalmam. Elas têm vozes, nossa, você tá estressado se ouvir elas. É muito calmo. Legal, que legal. Gui, e você? O que você trouxe pra gente? Estreia em podcast? Deve ter uma lista gigantesca aí, hein, Gui? Não, nada, vou poupar vocês disso. Bom, primeiro, recomendar o podcast da Grécia. Grécia Baffa, minha namorada, como eu comentei no começo do episódio. Ela deixou de fazer as Matildas aqui, mas ela não parou de fazer podcast. Ela tá com um podcast só dela agora, chama Viajando com a Grécia. E ela tem conversado com as pessoas sobre a relação das pessoas com viagens. Num sentido bem abrangente de viagem, assim. Acho que são 3 episódios só publicados até agora, logo vem mais aí. É um papo bem tranquilo pra fugir um pouco de toda essa quantidade de informação ruim que chega na gente todo dia, né? Inclusive estou, a não ser que ela quebre a promessa, mas eu devo gravar em breve. Enfim, só lançando aqui porque... Só lançando aqui porque ela falou que a gente ia gravar e eu tô esperando pra gravar. Olha aí, o cara cobrou ao vivo, meu. Nossa, que deselegante. Mas enfim, Viajando com a Grécia, com o Daniel em breve, inclusive. Agora vai ter que ter, né? Não tem como. Agora vai ter que ter. E a minha outra dica é, como a gente falou de espaço, de astronautas, e lembrando que a gente tá vivendo um momento bizarro que o único astronauta da história desse país, o único cara que viu a Terra de fora, brasileiro, faz parte de um governo que é extremamente destrutivo em relação à produção de conhecimento, produção científica, método científico, enfim. Tem realizado diversos ataques ao que a gente tem de mais próximo da NASA aqui no Brasil, que é o INPE, né, o que seria mais análogo à NASA, vamos dizer assim. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Um vídeo está no YouTube, é do canal Estúdio Fluxo. O Estúdio Fluxo ele é feito por um jornalista que chama Bruno Torturra. Ele faz um monte de coisa, inclusive ele é editor-chefe do Greg News, lá da HBO. Fundador da Mídia Ninja. Isso, foi da Mídia Ninja. Ele, se não me engano, ele participou do Roda Viva, né, há muitos anos atrás, como parte do Mídia Ninja. Enfim, ele tem esse canal Estúdio Fluxo, e no canal eles têm uma série de entrevistas que chama Cortex. O que eu vou indicar é o Cortex com o Antônio Nobre, que é um pesquisador do INPE. O título do vídeo é Mudança Climática e o Fim do Mundo Materialista. E eu acho muito legal porque ele tá entrevistando o cara, enquanto isso eles vão caminhando pelo Instituto. Então, a gente fala INPE, fica uma coisa meio abstrata. O legal do vídeo é que, além dele estar pesquisando um cara que é referência na área, uma entrevista super rica em termos de informação, de conhecimento, e do debate que ele está propondo ali, ela é rica também porque ela é um registro das dependências do INPE lá em São José dos Campos. É muito legal ver eles andando pelo Instituto. Lembra bastante algumas universidades federais, lembra a minha, a faculdade que eu estudei também. Então rolou uma certa nostalgia também. Então é isso.
canal Estúdio Fluxo, a série Cortex, que tem vários vídeos legais, inclusive. Fica uma recomendação geral para esses vídeos Cortex. Caraca, é um longa o vídeo, tem 1 hora exatamente, e 20. Esqueci de comentar isso. O vídeo tem 1 hora e 20, ele é um longa-metragem. Pra quem tá acostumado a assistir filme / ouvir podcast, como imagino que seja o caso do público aqui do Cinemação, acho que não vai ser... Não, nem um pouco problema. Não vai ser um problema tão grande. Mas é uma conversa longa, eles andam por vários lugarzinhos lá do instituto, então eu achei um vídeo bem interessante, bem rico mesmo, quando eu assisti. Muito legal, já assinei. Pra pegar aqui, né, o Dani indicou 2 coisas, Lorena 2 coisas, o Gui 2 coisas, e eu vou indicar 3 coisas, porque eu sou assim, eu sou do contra. Então, você nem tinha indicação no começo? Eu nem tinha indicação no começo, agora tem, pois é. Bom, mas são coisas rápidas e tal. Eu queria indicar 2 podcasts. 2 podcasts lá do Globo Esporte, da Globo. Vejam onde estamos chegando nesse ano de 2019 nos podcasts, né? Então, o primeiro deles chama Na Ponta dos Dedos. É um podcast sobre a Fórmula 1. Eu já indiquei aqui documentário de Fórmula 1, já indiquei sobre um outro documentário que fala sobre uma equipe de Fórmula 1, agora estou indicando um podcast de Fórmula 1. Esse é o nível de quanto eu gosto de ver coisas sobre Fórmula 1. E esse podcast Na Ponta dos Dedos é basicamente um podcast jornalístico. Então eles vão falar sobre as notícias, né, do que está rolando na Fórmula 1, quais que são, o que aconteceu na última corrida, o desempenho dos pilotos e tal. E eles falam também sobre MotoGP, que é outro esporte que eu acho sensacional e que eu adoro também acompanhar. Não acompanho tanto quanto eu gostaria, mas eu gosto muito. Então, Na Ponta dos Dedos, esse podcast do Globoesporte.com. Outro podcast também do Globoesporte.com é o Dinheiro em Jogo. Acho que eu já comentei dele aqui no passado, estou voltando a comentar dele, porque é um podcast que fala sobre esporte, principalmente sobre futebol, mas ele vai falar sobre outros esportes e ele vai falar sobre toda a parte do business. Então ele fala sobre patrocínios, fala sobre gestão, fala sobre tecnologia, ele vai falar sobre várias coisas que estão além do esporte. Então nem é tanto assim, não vai ficar falando sobre o jogo em si, o time A ganhou do time B e tal, não. Ele vai falar sobre como que um time X faz a sua administração, como a administração financeira desse clube está impactando os resultados e tal. Eu acho muito interessante, adoro essa parte assim de negócio, de gestão e tal, então para mim é um prato cheio. A minha crítica a esses 2 podcasts, os podcasts da Globo, é que são podcasts daquele jornalismo Globo de ser, sabe? Tipo, ninguém fala um palavrãozinho, sabe, é um papo sempre... Jornalismo sapatênis. Sapatênis, exatamente, um jornalismo sapatênis. É aquela coisa mais, sabe, comedida, um não interrompe o outro, fica esperando pra falar e tal, então... Eu ainda sinto falta daquela, sabe, o nosso podcast raiz, o que é a gente aqui, por exemplo, né? Então eu sinto um pouco de falta disso, mas são podcasts muito informativos, com jornalistas de primeira qualidade e tal, que para quem gosta de esporte tá aí. E por fim, eu quero recomendar um curso, eu descobri recentemente ele, é um curso lá da galera da navega.arte.br e é um curso que se chama Produção Criativa para Cinema com Rodrigo Teixeira. Pois é, o Rodrigo Teixeira, produtor do Ad Astra, fez um curso, é um curso curto lá e tal, mas ele vai falar justamente sobre a importância de um produtor na hora de você fazer um filme. Então ele vai falar sobre como que o produtor tem que intervir, ou quais são as principais funções de um produtor na hora que você quer realmente alavancar, né, seu filme, quer fazer seu filme girar, quer fazer seu filme crescer, quer fazer seu filme ser vendido e tal. Então ele vai discutir um pouco isso. Eles dividem o curso lá em 34 módulos, que vai de 1 minuto a 13 minutos. É um pouco exagerado, eu acho, 34 módulos. Mas é um curso que mesmo assim, quem quer ter uma introdução, entender um pouco como que funciona a produção cinematográfica e com um brasileiro que está lá em Hollywood fazendo, né, filmes e trabalhando com grandes produções e tal, tá aí uma ótima indicação, que é esse curso com o Rodrigo Teixeira. Então tá aí, 3 planos detalhes, simples, rápidos e barato esse curso. Barato, tá vendo? É um preço pagável. Pois é, 3 planos detalhes baratos que eu trouxe.
chegando aqui no final do podcast 341, falamos aqui sobre Ad Astra, esse novo filme do Brad Pitt, produzido pelo Rodrigo Teixeira, um filme que tem, né, toda essa essência do sci-fi, que foi bebê lá de referências lá dos anos 80, 90 e tal, traz muita coisa bacana pra gente discutir aqui, e a gente teve a ajuda nessa discussão da Lorena e do Gui, que vieram aqui, doaram seu tempo para vir discutir sobre esse filme com a gente, e eu só tenho que agradecer a presença de vocês. Então, Lorena, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, e gostaria que você deixasse, né, todos os seus meios de contato e tal, para que a galera que está ouvindo possa ir atrás de você e falar: Lorena, adorei seus comentários, foi incrível. Vamos fazer amizade, então. Vamos começar pelo Twitter. No Twitter é Loren Monte, tudo junto com E no final. Instagram, Lorena com 2 N's de Montenegro. Aí tem também o do Filme Prosa, por favor, sigam, que é, enfim, a minha coluna de cinema. Facebook, quase ninguém usa mais, mas é importante, somente para chamar os amigos para os eventos. Então, né, tô lá no Facebook. E tem também no Facebook o Coletivo Elviras, que é o Coletivo de Crítica de Cinema, do qual eu orgulhosamente faço parte desde 2016. Então a gente tem no Facebook, a gente tem também no Instagram, Coletivo Elviras, e no Twitter. É isso. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigado você. Obrigado por ter doado. Vou dormir com o coração mais leve. Que bom, que bom. Gui, obrigado também pela sua presença aqui com a gente. Estreou com o pé direito. Agora imagino que, você tem muito podcast aí para você participar. E queria agradecer também você ter vindo aqui com a gente bater esse papo, e queria que você passasse também suas redes sociais, né, para quem quiser também conversar com você, acompanhar as coisas que você faz e tal. Primeiro, eu que agradeço, né, tanto você quanto o Daniel pelo convite, por terem aceitado a minha participação aqui. Agradecer a Lorena também pelo papo. Tem que deixar um famoso desculpa qualquer coisa, né? Desculpa aí o nervosismo que certamente transparece na voz e tal. É a primeira vez, né? Não, nem pareceu, viu? Nem apareceu. Não, nem um pouquinho. Veterano. Se alguém quiser trocar uma ideia, meu Twitter é @GuiPiaça, Gui de Guilherme, e Piaça é P-I-A-S-S-A. Eu escrevo pouco por lá, mas estou tentando começar a ser mais ativo. Eu tô no Letterboxd também, já que é um podcast sobre cinema. Quem quiser me procurar lá é letterboxd.com/Piaça, de novo, P-I-A-S-S-A. Aí dando meus pitacos sobre o filme por lá também. Pô, legal, sensacional. Obrigado de novo, então, pela participação de vocês, foi incrível, adoramos. Dani, obrigado também pela sua presença aqui com a gente. E falamos daquele filme, né, que aquece seu coração, deixa você com a cabeça na lua. Deixa feliz. É, um filme que eu vi, eu falei assim, vamos gravar dele. Aí falaram assim, putz, tem Coringa, pera. Então daí a gente teve que gravar depois. Mas é isso, obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Obrigado, Gui, obrigado, Lorena. E é isso, vamos todos fazer terapia pra não precisar ir pra Netuno. É, isso mesmo. Essa viagem vai custar caro, essa terapia vai custar caro. Né? Então, não, a daqui da Terra é mais baratinho. O podcast Cinemação 341 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.